Oiê, meu nome é Ian. Estamos aqui hoje no Brownie Podcast. Ana Campo do meu lado. Nossa nova logo. E vambora. Oiê, galera! Sejam bem-vindos novamente a um novo episódio com o nosso patrocinador, a Banlec, uma plataforma para fotógrafos, onde você pode fazer inversão de risco, vender suas fotos por lá, de esporte, de evento, do tipo de fotografia da área que você estiver trabalhando. Você pode ter álbuns públicos, álbuns privados, álbuns com senha. Então é super tranquilo de você trabalhar. Também pode criar o seu site lá, se você não tem o seu site ainda. Verdade. E precisa ter um site, porque site é bom para você criar autoridade, né? Mostrar que você é um profissional. Você pode fazer o seu site por lá também. Então, acessa aqui o QR Code que está na tela e vem conhecer a Banlec. Então, agora vamos apresentar nossa convidada de hoje, Oba. Valéria Vieira, uma fotógrafa do Rio de Janeiro, super querida, responsável, desculpa, foi mal, responsável pelo meu curso Babusca. Valéria, muito obrigada por aceitar nosso convite aqui, conversar com esses dois doidos. Imagina, muito obrigada, prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Aninha, obrigada, Ian, pelo convite. Que isso, obrigado prazer você. Imenso, de verdade. Gente, oi. Que bom estar aqui. Valéria já tem experiência com vídeo, né? Vejo você direto no Instagram, fazendo vários cursos, várias apresentações. Tem o filmmaker que está aqui escondidinho, aqui, que está direto com ela, acompanhando. Tá aqui, exatamente. Com equipe. Já vem com equipe, com produção, Dudu. Dudu tá aí, Dudu tá sempre aqui. Junto. A gente tenta, né? Realmente, a gente tem, assim, no último ano, né? Boto bastante a cara mesmo, porque no meu curso Babusca é isso, assim. Graças a Deus não sou só eu, a gente tem uma equipe, tem mais pessoas compartilhando conteúdo lá também. Mas acabo botando muito meu rosto em anúncio e tal, enfim. Então. Você é a pessoa, né, que representa o curso, né? Eu acho que eu gosto, não, sabe? De falar, eu gosto de me comunicar, né? Então, agora, por exemplo, tô um pouco nervosa de estar aqui, meu primeiro podcast. Ai, que honra! Mas é bem legal, tô animada. Daqui a pouco se solta, a gente começa. Facinho, aqui é fácil. Com certeza. Aqui é tranquilo, é só um bate-papo mesmo. Ótimo. Quando eu te conhecia, antes da pandemia... Não, a gente se conheceu num curso, né, que era do Celso Modenese, que é um querido, um workshop, que ele veio aqui pro Rio. A meu convite, que é eu sou muito fã do Celso, né? No dia que ele vier ao Rio, eu quero entrevistá-lo também. Isso, boa ideia. Já falei com ele, a gente tá vendo aí quando que ele vem. Que bom. E aí, naquela época, eu já achei que você tinha maior estilo para dar aula, sabe? Para compartilhar conhecimento, porque você sempre foi super extrovertida, amiga, sempre pensou muito positivo, assim. A sua energia no ambiente já contaminava, assim. A galera já chegava e falava, nossa, que menina simpática, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, primeiro, como que você começou na fotografia e se esse seu jeitinho de ser, eu acredito que sim, se te ajuda na hora de você lidar com os clientes. Boa pergunta, legal. Obrigada pelo elogio. Acho que eu sou uma pessoa que gosto muito de estar com outras pessoas, né? Sempre gostei muito de me comunicar, assim. Tipo, eu lembro, eu criança, eu sentava nas rodas e ficava, tipo, conversando com os pais, dos amigos, sabe? Essa coisa, tipo, eu gosto de conversar com gente, de engatar em assuntos e de ir, assim. Então, acho que eu sempre gostei muito dessa troca. E aí, vou começar respondendo a primeira pergunta sobre como que eu comecei na fotografia, né? Bom, desde muito nova, eu já gostava dessa parte de comunicação. Então, eu sempre pensava assim, sei lá, teatro, alguma coisa assim, sabe? Que eu gosto enfim, de estar com pessoas e tal. E com 15 anos, eu entrei num técnico em audiovisual, na FATEC, aqui no Rio de Janeiro, uma escola pública, na verdade, estadual. E aí eu fiz o meu ensino médio lá, junto com o técnico. E, cara, nossa, foi muito incrível, porque lá a gente conseguiu ter uma pincelada, né? Ainda adolescente, as pessoas acabam tendo uma noção de como é que é esse mercado tão rico do audiovisual, né? A área de roteiro, de edição, fotografia e tal. E, por incrível que pareça, eu nem saí tão afim, assim, de fotografar. Eu saí mais animada com produção, com gente e tal, né? E talvez com alguma coisa de edição. Eu já tinha aprendido a editar vídeo naquela época. Eu falei, irado editar vídeo. Nossa, podia ficar a vida inteira editando vídeo, criando filme e tal. Então, eu já curti essa área. Daí, logo em seguida, eu entrei na faculdade, fiz RP. E bem nessa época, eu entrei na minha igreja também. E na igreja foi um lugar onde eu
aprendi, assim, a fotografar muito. Foi uma fase muito importante da minha vida em diversos aspectos, assim, e também nessa parte da fotografia. Porque logo que eu cheguei, a minha igreja tem um trabalho com mídias muito, muito forte. Legal. E eu falei, pô, bacana, queria ajudar mais aqui, eu já fiz esse técnico em audiovisual, já meio que tenho uma ideia de como se mexe na câmera, eu vou fazer um curso de fotografia. Entrei no ateliê da imagem pra fazer curso de Olha aí o fotografia. ateliê de novo. Tá em todas aqui, né? 100% dos episódios, Tem o ateliê sério, da todo mundo imagem fala. é falado. Porque realmente é icônico, né? Um legado, assim, ateliê. E foi incrível toda a experiência que eu tive lá dentro. E daí, pela minha professora no ateliê, eu fui indicada para trabalhar num estúdio de fotografia, no Leblon, um estúdio de fotografia de família. E aí virei assistente de estúdio. E foi muito, muito bom, assim. Eu falo até que para quem tá começando, ser assistente é a verdade. parada, né? É. Tipo, cola em quem sabe, que você vai aprender na prática, vendo. E foi muito bom pra mim. Daí, É o nosso estágio, né? É o nosso estágio. É o estágio do fotógrafo. Exato. Aí, enfim, depois desse estúdio, fiquei muitos anos lá. Quando saí, já abri meu negócio, um pouco depois, e aí depois veio a Babusca, enfim. Mas foi assim que eu comecei, então. Foi meio que uma ordem natural das coisas, por conta de gostar de gente, por conta de gostar da parte visual, de edição, de contar histórias, de narrativa. Sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. Então, foi assim que eu entrei. Muito legal. E a sua comunicação, né? Como é que isso te ajudou, te atrapalhou? Como assistente atrapalha, Você já né? era assim? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu já fui assistente de um fotógrafo famoso. Ele falava que assistente bom era assistente mudo. Caladinho, assistente tem né? que ter a mão, Aí eu falava, meu Deus. Mão não pode ficar no bolso e a boca tem que ficar fechada. Total. Tudo bem que eu sou velho, mas tem algumas regras. Não, né? eu já Acho que hoje escutei tem isso menos, várias né? vezes. Depende do Não, ramo, hoje tá né? tudo mais easy, mas há 20 anos atrás, quando eu fazia muita assistência para muita gente, você era... Qualquer palavra, você não podia falar no set, você não podia botar a mão dentro do bolso, porque você tem que estar com as mãos livres, você tem que estar olhando todos os geradores, você tem, sei lá, dependendo do seu, né, tem o primeiro assistente, segundo assistente, terceiro assistente. Não, mas aí qual era uma dúvida? Qual era a questão assim do assistente não poder falar? No meu caso, não interferia no trabalho. Então, no meu caso, o fotógrafo falava que se eu começasse a me comunicar muito, eu acabava gerando uma conexão com a cliente dele. Isso. E ele que precisava gerar essa conexão. Esse é o medo do fotógrafo, por isso todo mundo calado, na verdade. Tá. Que normalmente o primeiro assistente é o cara que vai fazer a próxima campanha do ano seguinte, entendeu? Quando o cara enche o saco de você, ele contrata o assistente que ele sabe Ele fazer. achou o seu assistente mais legal, então, entendi. Nossa, gente. Isso é clássico. Que coisa. Não fique com raiva, eu tô falando a verdade. Mas voltando para a sua comunicação. A gente não tampa nada, vai contando. A vida real é essa. Sem filtro. Mas, cara, então, como assistente, eu realmente sempre fui essa pessoa de me envolver com pessoas. Então, tipo, às vezes era ensaio de família, eu me envolvia com a criança, e ficava um tempão conversando com a criança dormia no meu colo, eu era essa assistente. Mas eu acho que no ensaio de família é mais easy, é mais de boa tudo, né? Porque é um ramo já mais que todo mundo precisa ser amigável e tal. Mas eu acho que com os meus clientes, sim, sem dúvida, assim, ter uma conexão, né, e me expressar, né, gostar de falar, gostar de ouvir também, acho que faz toda a diferença nesse ramo onde a gente precisa estar conectado com o que aquela pessoa está vivendo. Muitas vezes não são... É um momento muito vida real, né? Maternidade é vida real, né, cara? Então, tipo, não é mil flores, assim. Sim. Então, acho que a gente precisa ter esse tato ali e, sem dúvida, saber ouvir e tal, me colocar. Acho que ajuda, sim. Sem dúvida. Já era... O estúdio que você trabalhou era família também? Era família. Já comecei legal. na família. E lá, na época, foi tão legal mesmo, porque essa fotógrafa, vou falar o nome dela, ela é muito especial pra mim, Carol Chediak. Hoje, acho que ela nem tá mais, assim, fazendo tantos ensaios, ela tá mais envolvida com projetos de arte e tal. Ela começou a pegar alguns clientes e me passar a festa infantil. Tipo, essa daqui é minha assistente, ela tá começando. Se você quiser, ela pode fazer sua festinha e tal, sabe? E eu nem tinha ainda uma entrega, então a gente cobrava muito pouco só pra eu ir e pegar a experiência. Então, isso foi um presente, assim, porque é o que todo mundo quer, né? Você conseguir imaginar alguém que vai te passar cliente pra você fazer e treinar e ainda ganhar por isso, assim. Então, foi, assim, realmente um favor muito grande, assim, de verdade. E foi assim que eu caí pra dentro também, fiz muito evento e fui aprendendo com uma câmera cropada. Você vai fazer a pergunta ainda, né? Qual era essa câmera, eu vou falar. Mas foi muito bom, assim, cara, foi muito bom. Então foi esse começo. Muito legal. Manda a sua pergunta já. Então já que você falou, essa câmera que você teve acesso à primeira, na verdade, você falou da igreja.
Verdade. Que provavelmente foi antes, então, que você teve acesso a outra câmera. Foi. Qual foi a primeira câmera que você teve acesso? E depois, qual é essa câmera que você começou a trabalhar profissionalmente Cara. ou semi-profissionalmente ali, como assistente fotógrafa? Então, eu nem lembro qual era da igreja naquela época. Hoje, graças a Deus, a gente já tem outra, mas era uma cropada também. Também, tá. Mas a minha primeira tem uma história legal, porque era uma 60D. Sim. Já apareceu bastante aqui Já? também. Eu legal. já tive uma 60D, eu amo. Muito boa. Muito boa. Com uma lente 18-135, ficava que eu tinha escurona também. no 135, né? Mas, cara, foi muito bom pra mim. E eu não tinha dinheiro pra comprar. E a gente pediu, tipo, pra uma amiga da minha mãe tirar no cartão de crédito em 24 vezes com juros. Eu não sabia nem onde comprar direito. Aí fui num lugar que vendia aqui na Zona Sul. Cara, comprei equipamento na Zona Sul. Tipo, pois é, fiz isso. E paguei muito mais caro do que eu poderia ter O pagado. importante é que teve o equipamento e saiu do lugar com ele, né? Mas legal. Mas uma história muito louca, né? Porque eu fiquei assim, gente, como o mundo dá voltas, assim, né? Mas assim, acho que a câmera cropada é a câmera de entrada, né? Inclusive hoje, no mercado de hoje, é considerada semi-profissional, assim. Ela é uma câmera, e até já as mais novas agora, essas... Inclusive são profissionais, né? Fazem, sei lá, quantos mil cliques num segundo. Eu tenho visto Eles são bons pra R7, começar. R10, Acho que a R7 é melhor, eu não sou tão a mania é melhor. Não sei, eu tô meio por fora. Quanto menor o número, melhor a câmera. Acho que a R7 é a melhor delas, das cropadas mirrorless novas. E fazem tudo, então não é... Pelo contrário, assim, não é demérito entrar de cropada. Se você está em casa de cropada, continue de cropada enquanto ela te servir, vá nela, porque é uma economia também. Verdade. Né? Você vai ter o teu resultado de maneira mais barata, e se ele tá te dando de grana, é isso que vale. Eu também acho. E eu acho que nem adianta você ir para uma full frame se você não sabe o que você tá carregando na mão, né? Tipo, se você não tem noção da diferença de uma lente muito clara para uma lente mais escura, às vezes, o fotógrafo não sabe. Cara, é melhor que ele comece realmente com uma cropada, com uma lente mais escura, para ele perceber o ganho, né? Quando fizer o upgrade. Mas você tem que conseguir valorizar. Aquilo tem que vir no preço da tua foto, senão não faz sentido você ter uma full frame, entendeu? Exatamente. Concordo plenamente. Depende também muito do tipo de fotografia que você executa, né? Se você... Às vezes você nem precisa de uma full frame. Lembrei aqui, se eu não me engano, a R7, ela é 32 megapixels. Aí, tem mais megapixel do que a minha. Mais megapixel que a sua. Então, ela tem uma imagem grande dentro do... Total. Ela vai ter uma perda ali Se você é um fotógrafo muito especialista com luz, se você realmente trabalha a luz da tua foto, aí faz algum sentido. Agora, se você é um cara do disparo e da quantidade de fotos e do... né, ou um fotógrafo iniciante, pode ir, né? Todo mundo começa numa... Eu não posso falar todo mundo, porque no meu caso não foi assim, mas a minha história é completamente fora do padrão. Curva, não é o comum para as pessoas. Então, assim... eu acho que não precisa ter uma câmera full frame quando você está começando, não só por isso, porque também você está jogando dinheiro fora. Exatamente. Você não vai receber pela foto. Sempre faço uma comparação com carro. Vou comprar uma Ferrari, eu não sei nem dirigir, não tenho nem carteira ainda. Então, o que adianta, né? Você vai estar... Depende de quem você quer pegar, né? Eu acho que com câmera não vai pegar ninguém, né? Mas... essa coisa da fama do Jorge Tadeu... O cara ele quer a Ferrari, o que ele tá preocupado não é de acelerar a Ferrari, ele quer aparecer, pô. A gente sempre brinca do Jorge Tadeu, né? Não é da sua geração, porque você é muito nova. Não Jorge sei Tadeu é um fotógrafo de novela, um personagem. É um personagem de novela. Fábio Júnior fez. Isso, que a gente chama... E aí, no primeiro episódio, ela perguntou quem era a minha referência, eu falei que meu pai e o Jorge Tadeu. Entendeu? Porque antigamente a galera achava que fotógrafo... Quer dizer, antigamente não, hoje em dia ainda acham, né? Acha um pouquinho. Que fotógrafo tem uma profissão de status, né? Que você vai... você vai ficar... É engraçado te perguntar sobre isso. Você tinha essa visão? Não, né? Não me parece, mas... Cara, nunca tive. De que fotógrafo era uma profissão, tipo, uau, famoso, ou tá no meio dos famosos. Você sabe que... Não. Você sabe que... É engraçado que hoje, assim, já... Poxa, trabalhando com fotografia, né, há alguns anos, eu percebo como a fotografia me deu acesso a coisas que eu não poderia ter se não fosse fotografando, assim. Tipo, acesso a pessoas, né? Me conectar com histórias, enfim, me deu... Realmente abriu muitos lugares pra mim. Então, hoje eu tenho uma visão melhor da profissão de fotógrafo depois de estar dentro dela do que eu tinha antes. Mas acho que isso veio muito porque eu também vim de uma família onde a minha mãe sempre falou, minha filha, vamos fazer um concurso público aí. Concurso público, mãe, tipo... Então, a minha
minha foi também. um dilema, cara, pra mim isso, sabe? A coisa da estabilidade, da ausência da estabilidade, me fazia refletir muito se era realmente isso que eu queria. Inclusive, todos esses anos lá no estúdio como assistente, era a época de faculdade, eu fazia, assim, às vezes um processo seletivo para um estágio, sabe? E passava, eu lembro que eu passei por alguns processos seletivos pra multinacional e tal, daí eu falava, caramba, Será que eu largo será isso que eu aqui? vou, eu fico? Aí eu trocava uma ideia com a Carol, né, a fotógrafa, ela falava, tem certeza? Você vai querer trabalhar no escritório, né? Todos os dias da sua vida, ela via já um potencial em mim, sabe? Ela falava, cara, não é pra você essa vida, né? Muito legal ela ter também me direcionado dessa maneira, porque eu pensava, realmente, acho que não é pra mim. Aí abria a mão da vaga, sabe? Só que era um dilema muito grande essa questão, porque eu acho que eu pensava na fotografia como um negócio e isso me trazia uma insegurança muito grande, porque eu ficava assim, cara, legal, você é fotógrafa, beleza, mas e agora, né? E como é que vai ser daqui a 40 anos? E como é que vai ser daqui a 50 anos? E isso é uma inquietação que eu acho que mora em muitos fotógrafos, Aham. Sim. né? Eu acho isso muito legal que você falou, porque é raro a gente ouvir alguém falando sobre isso. É por isso até a pergunta sobre o glamour. As pessoas entram muito achando que vão comprar uma câmera e vão daqui a pouco estão fotografando a Gisele Bündchen ou, sei lá, o Neymar e tananã, né? E os cantores, não sei, cada um tem... tem muito desejo, esse né? ideal do fotógrafo descolado e cool e que que anda, né, sei lá... Viaja o tempo todo. Viaja num Land Rover Defender pelo mundo, de colete, Exatamente. fazendo fotos das paisagens, né? E vive de quê, né? Exato. Exatamente. E muita gente que eu já trabalhei, eu tenho a Brownie, né, e trabalhei em outra escola também antes, eu via muitas turmas cheias e no final sempre sobravam 2, 3 que conseguiam se manter na fotografia. E muitas das vezes era por causa disso, por causa desse... o Ian fala que eu sou romântica, mas eu sempre tive muito pé no chão em relação a isso. Sempre pensei assim como você. Como é que eu faço para eu viver da fotografia, fazendo uma coisa que eu gosto, mas me mantendo também, né? Porque é um desafio, né? Você ter que, ainda mais para uma pessoa tímida, né? Como eu, fazer a parte de vendas sempre foi muito desafiador. Então, eu achei muito bacana essa sua visão, assim, muito diferente do que da maioria. Da média, talvez por assim. isso também o sucesso esteja dando certo, porque é isso que a gente vê muito. Não aqui, né? Na nossa vida aí Sim. no caso de estúdios e pessoas do mercado, e também já vi um monte que começa aí. Porque é difícil se manter da fotografia. Se manter da fotografia no meu caso, eu sempre vi a fotografia como um trabalho. Trabalho mesmo, quebrar pedra, entendeu? Então, até com um pouco de ter que ir lá quebrar aquela pedra hoje, entendeu? E que não é romântico, por isso não é essa visão romântica que a Aninha tem. Ela tem uma coisa mais da dança, a ligação dela, vem através da dança. Tem uma influência também dos meus professores. Pode ser. E aí, de novo, te parabenizando, e aí vamos continuar nesse assunto, que eu acho que chega na Babusca até também, né? A gente já pode fazer um link com isso. Maravilha. Você estava ali naquele estúdio e aí começou a se questionar sobre a dificuldade de ter uma empresa. Né? Você queria ter uma empresa, né? Você não queria ser uma avulsa. Exatamente. Eu queria algum ponto de segurança, assim, sabe? Eu acho que é isso que faz falta para tantos fotógrafos, inclusive, que e agora, né? E assim, Aí, não, eu vou só dar um fast forward, assim, que foi muito engraçado, porque quando eu saí desse estúdio, eu saí já pra abrir meu primeiro CNPJ, 2017. Aí eu falei, vou começar então a empreender agora. Então, com muito medo, porque eu tinha um estúdio, então eu tinha uma segurança ali, né? Pegava os freelas, então era um papel meio freela ali, adolescente, faculdade, freela, tudo legal, né? Quanto mais freela, melhor e tal. Quando eu saí, eu já saí com medo de empreender. A real é essa. Eu fiquei assim, cara, e agora? O que vai ser de mim? Tipo, eu não sei se vai surgir cliente todos os meses, se eu vou ter como me pagar, e como é que é essa coisa de ter um negócio, o que eu vou ter que fazer para posicionar minha marca. O que é isso? Socorro. Eu me lembro, assim, aterrorizada de medo. Mas falei, vamos, né? Tipo, vamos, tem então que ir, vamos com medo, mas vamos. Isso, não vejo outro caminho. Amo fotografar. Amo fazer isso. Vai ser difícil, com certeza, mas vamos. Então 2017 começou assim. Cara, graças a Deus, assim,
foram surgindo os clientes, né? Tipo, é muito doido, porque quando a gente começa a colocar no mundo, né? Fazer meu portfólio, vou alimentar minhas redes sociais, a gente vê que vem, né? E de um cliente vem outros. Então, às vezes, o início, inclusive, é um boom muito, muito gostoso, eu acho que pra quem tá começando, porque você começa a postar, você pega um trabalho, você vê que essa cliente gostou, já te indica pra vários outros, então é uma delícia, porque você começa a ver as coisas se materializando perto de você. Então, esse início foi muito isso. Logo, a agenda, graças a Deus, 2017, 2018, estava cheia ali, né? Dentro do meu limite operacional. Então, os finais de semana, tudo com evento, né? Uns ensaios aqui, outro ali, mas evento é bacana, né? O fim de semana e tal. Então, tava nesse ritmo. Aí, eu lembro que chegou num lugar lá para 2019, 2018, 2019, já tava, assim, bastante evento. E aí, eu já tava em outro lugar, assim, de tipo... Legal, mas até quando dá certo, eu tô me sentindo meio desesperada aqui um pouco, porque como é que eu vou editar isso tudo? Aí eu ficava dentro de uma bola de neve do operacional, que já é o outro lugar, né? É outro problema. É um bom problema, mas é um outro problema. É um problema, exatamente. E eu já comecei a pensar assim, putz, e agora o que eu faço, né? Tipo, preciso começar a olhar pro meu negócio de uma outra forma, talvez ter alguém para trabalhar comigo, talvez delegar edição, eu preciso delegar alguma coisa aqui, porque eu preciso de mais tempo para conseguir pensar de um jeito mais estratégico. Então, esse já tava começando a ser minha dor. Daí eu entrei numa mentoria com a Rafa Capai, não sei se vocês conhecem. Conheço. Tem livro dela, ela é muito legal. É maravilhosa, assim, e foi muito bom, fiz uma mentoria com ela, que revolucionou muito o meu olhar, assim, para negócio, em questão de o que é um objetivo estratégico, o que é um objetivo tático, operacional, e eu vi que eu tava dentro só do operacional, basicamente, eu não fazia nada estratégico. Comum, né? Exatamente, eu não tinha... Tava no meio de uma bola de neve, não dava pra dar um zoom out ali, sabe? Porque eu precisava ficar no zoom in o tempo inteiro. E aí eu realmente consegui começar a pensar no meu negócio. Acabou a mentoria, veio a pandemia. Foi exatamente isso. Tô preparado. Desafiador. Coisa pra fazer. Aí, na pandemia, já seguia a Babusca, já acompanhava o trabalho da Babusca Fotografia lá no Instagram e tal, me inspirando. Lembro de passar horas no site, no blog, falando, cara, que ensaio legal que essas meninas fazem, nossa, que maneiro e tal, como uma inspiração visual mesmo. E na pandemia, a gente se aproximou por Instagram, assim, olha que loucura. Eu tava lá, e aí um dia a Babusca mandou, eu respondi alguma coisa, alguma enquete, assim, daí as meninas falaram assim, Valéria, você é do Rio, né, que legal o seu trabalho. A gente tá pensando em, de repente, ter alguma fotógrafa no Rio, vamos trocar uma ideia? Eu falei, vamos. Foi assim que começou o nosso entrosamento. Que legal. Assim. Foi um toque no Instagram, responder alguma coisa. Instagram, cara, o Instagram é uma loucura, É uma loucura. Pra fotografia. É uma rede de fotografia e é surreal como revolucionou o nosso mercado de uma maneira... Exatamente, de uma maneira surpreendente. E assim, foi dessa forma que eu comecei a falar mais com as meninas da Babusca, Mari Liz na época, né? Era só Mari Liz ou já tinha, acho que talvez mais uma fotógrafa e mais alguém trabalhando dentro do administrativo, assim, mas era uma coisa bem pequena ainda. E aí a gente foi, assim, se afinando. Elas vinham pro Rio, porque na época... Aí agora a história é Babusca. Isso. Na época... Organograma Babusca. A Babusca tinha... começou com a Mari e com a Liz, e elas também sentiram isso de tipo, caramba, vamos crescer essa equipe, porque chegaram nesse cenário de, meu Deus, tem muita demanda, como é que a gente faz? E elas pensaram, vamos expandir, então, e ter uma equipe em São Paulo, ter uma equipe no Rio de Janeiro, pra gente não precisar ficar indo fazer os ensaios nesses lugares, porque já havia essa demanda criada pelo marketing digital, pelo portfólio, por tudo que elas trabalharam ali. E aí, a gente se conheceu numa vinda delas pra cá, lembro até hoje, no Airbnb em Copacabana, a gente foi, conversou e tal. Aí, naquele momento, a gente meio que decidiu, né, que eu iria começar a pegar os trabalhos do Rio e tal. E foi assim que começou o nosso relacionamento, que se prolongou bastante e evoluiu muito, né, ao longo do tempo, assim, de 2020 pra cá. E aí... Foi maravilhoso, né? Mergulhei de cabeça na Babusca, porque eu acho que eu vi na Mari e na Liz muito esse lugar que eu almejava, de conseguir pensar na fotografia como um negócio que não precisa depender só de você, que pode envolver outras pessoas. Sim. Só que quando você pensa, beleza, você consegue chegar nessa conclusão, legal, isso é legal. Só que daí, pra você executar, realmente são muitos obstáculos, sabe? Batalha. E a gente costuma falar muito sobre a batalha do desapego, assim, né? Eu acho que essa é um dos pontos principais, assim, pra quem quer começar a delegar, porque, nossa, mas você
delego minha edição, a cor não vai ficar da cor perfeita, porque ninguém chega na minha cor, gente. Não existe. Isso não existe, né? Pois Você cria um método ali, mostra a tua cor e o cara vai chegar o mais próximo possível. Mais próximo, exatamente. Então, assim, tem uns preciosismos, né, que acho que são muito comuns na nossa profissão. Sim. E então, assim, brilhou muito os meus olhos, assim. A Mari e a Alice são realmente duas empreendedoras que eu admiro muito, muito. Elas gerem a Babusca, assim, e, cara, com muita maestria, assim, são muito admiráveis. E Mari, Liz, beijo. Marilise, um beijo. Vocês têm que vir aqui. Vocês têm Elas que vir têm aqui. que vir aqui. Nossa, tem que vir aqui. Com A certeza. gente já deixa o convite aqui. Tá Vocês, quando vierem ao Rio, Exatamente. a gente faz a ponte com A a gente vai Val. chegar lá, a gente vai começar a trazer daqui a pouco gente de fora. assim. Legal. Aguardem. Em Com breve, em certeza. breve. Mas foi assim, cara, que eu fui vendo assim que haviam outros caminhos possíveis na fotografia. E aí comecei a me desenvolver equipe aqui no Rio, da Babusca. Então já tava nessa de desenvolver uma equipe antes, daí com a Babusca foi mais fácil ainda, porque não era Valéria Vieira, né? entende? Tipo, Valéria Vieira, mas e você, Valéria? Não é a Valéria que vai vir no meu evento? O nome sendo Babusca, isso também já, sem Ajuda. dúvidas, ajudava muito. né? Por isso que eu citei o estúdio. É um estúdio, né? Tem uma marca. Nesse ponto Você de tem uma vista, sim. marca Uhum. e é bem legal, assim, bem desafiador também, Bem né? desafiador. Porque, tá, me veio, né, você me explicando isso tudo, me veio... E como é que você foi parar na direção dos cursos? Porque, provavelmente pela sua comunicação, que é muito boa, claramente você é uma comunicadora, e já provavelmente gostava, você já comentou aqui, que já era expansivo e falava e gostava de saber as histórias, mas como é que você, depois dessa fotógrafa contratada para fazer Rio de Janeiro, você se transformou na cara dos cursos da Babusca? Curso, tá. Então, começou quando a gente precisou, o curso, a ideia do curso, ela veio muito quando a gente percebeu que a gente estava passando muito tempo em calls, treinando as nossas fotógrafas, porque durante a pandemia, gente, na verdade, 2021, assim, a Babusca deu um boom de demanda, acho que justamente por essa decisão de vamos ter mais pessoas, então vamos alavancar o marketing, a gente foi com tudo e realmente encheu a agenda e tinha que botar as pessoas, né, fazer os processos seletivos e tal, e as pessoas foram entrando e a Babusca foi crescendo. E aí, a gente precisava treinar cada uma das novas fotógrafas para conseguirem ter uma entrega no nosso padrão Babusca. Porque não adianta a gente só falar, seu portfólio é legal, vem aqui. Não é só isso, né? São muitos outros pontos. Tem uma identidade visual tem uma identidade ali no a ser trabalho. cumprida, Identidade, exatamente. Que parte do equipamento, da técnica, até do approach com o teu cliente. Então, exatamente. Imagina que tem um Rafa, protocolo para tudo, se né? você puder botar o Instagram da Babusca, fotografia, valeu. Se ferrou, Rafa. Quem mandou? Você foi fazer isso outro dia, agora... Agora a gente quer. E aí, gente... a gente se viu nesse lugar de precisando treinar, na verdade, primeiro de mapear, né? Porque a gente já passava assim pra uma pra outra, né? Nosso vídeo é assim, nossas fotos são assim, a gente faz tal foto mais minimalista, a gente consegue movimento, propondo isso, aquilo, né? Durante a direção e mostrando muitas referências, treinando dessa maneira. Só que a gente precisava criar um treinamento que fosse mais redondinho. Sim. E a gente falou, vamos então gravar esse treinamento para que a gente não precisa ficar com cada nova fotógrafa repetindo. Então, essa foi a necessidade chave. E aí a gente gravou. E quando a gente gravou, a gente já pensou, mas tem um monte de fotógrafo que nos segue que provavelmente também tá querendo fazer um ensaio lifestyle nessa pegada Babusca, né? Já tinha realmente essa demanda, muita gente já perguntava pra gente como é que era. Aí a gente falou, então vamos abrir, né? Até porque a gente acredita muito que compartilhando a gente tá fortalecendo o nosso mercado, a gente tá somando, sabe? Sim. Mais do que dividindo. Total. Então, essa já era... Até porque pra Babusca se tornar um negócio gigante, de mais pessoas... ela precisa de vários fotógrafos padronizados que saibam a técnica da Babusca, senão não é Babusca. Exatamente. A gente já estava nessa de compartilhar, né, com as pessoas internas, assim. Isso é outro ponto, assim, só trazendo essa questão de outro medo de quem está nesse lugar muito operacional. É compartilhar. Mas e se eu compartilhar e a pessoa depois sumir? As pessoas têm esse medo. Isso é muito real. E algumas vão sumir. Verdade. E algumas... Exato. Então, vão colher e vão sumir. Faz parte do processo. Tô prestando atenção. Tô só pegando o Instagram pra mandar pro Rafa, pra ele lá colocar na tela outra coisa. Tranquilo. Rafa, foi você que mandou? Mas Vocês são escrevi muito ali. rápidos, hein?
Legal. E então, assim, eu acho que é esse ponto, assim, de que compartilhar realmente é muito valioso, sabe? Acreditar no outro, cara. E acreditar que a força que a gente constrói associada à nossa marca é algo próprio, que cada um constrói, que você constrói a sua, que você constrói a sua, sabe? Não, isso ninguém consegue pegar e falar, ai, vou roubar agora, vou trazer isso pra mim. Não, você pode fazer igual, você pode fazer parecido. Mas você não vai ser a mesma marca, né? Então, Dá uma rodadinha aí, Rafa, só pra gente dar uma... Ah, é print? Não, tudo bem. Então... Não, tranquilo, a gente Não, coloca mas eu o acho... link aqui. Eu tenho algumas fotos aqui, vou colocar. Tá bom, tá bom. E aí foi assim que surgiu a ideia do curso, né? Foi quando a gente falou, cara, vamos então gravar e tal. E aí a gente, cara, pra nossa surpresa, a nossa primeira turma, a gente fez um lançamento, assim, bem pequenininho ali, bem quase que orgânico, assim, pra galera que já seguia a gente. E a gente teve 127 alunos na primeira turma, Pô, assim. caramba. Foi muito legal, porque a gente ficou, Vila de caraca! São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Vocês estão bem... Isso, As exatamente. principais capitais aí. É. E, cara, isso foi incrível, assim, porque a gente falou, pô, então vamos seguir, né, compartilhando mais. Aí a gente já fez uma versão 2.0 desse treinamento, se chama Método Babusca, o nome desse curso. A gente foi aprimorando, depois a gente criou outros. Você usou aquela primeira gravação como teu primeiro curso? A gente já gravou valendo para ser curso. Você já tinha a ideia. No meio do processo, Isso. vocês perceberam que ia ter saída além da babusca. Exatamente. Né, para as clientes ou para as interessadas ali. Exatamente. Não, a seus gente já fãs, gravou pros valendo. fãs de babusca, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, sim. Para quem seguia tentando ou copiar ou entender qual era o método de vocês, as cores e tal. Vocês têm, eu gosto bastante das cores. Acho que tem Nosso uma pack de crítica presets. minha. Posso fazer aquela crítica? Pode. Acho que tem tudo meio alaranjado hoje. Tem um clima europeu ali. Que a minha esposa, eu tenho 2 filhos, então minha esposa segue vários Instagrams de família tal. E funciona lá no Canadá, é lindo, né? Que tem a ver. Isso veio daquelas. Esse laranja vem das folhas que caem, e aí todos os Instagrams de família viraram uma coisa meio. E a gente tá no Brasil, né? Acho que tem mais a ver com isso aí. Um terracota, um vermelhão, olha lá. Eu vou te em falar, cima daquele laranjão. Eu já ouvi essa crítica até de um fotógrafo que eu admiro muito, falando sobre isso. As cores do Brasil, cara, são outras um pouco e diferente. tal. Não, e Mas vocês... a gente tem uma pegada um pouco desaturada dos nossos tons. Tudo bem, e aí, mas acho que tem uma coisa que o filtro laranja em cima virou uma tendência aí das fotógrafas de família, e não é o caso de vocês. Eu não acho de vocês laranjão, não. Ele é um pouquinho. O delas nem um pouco, não, mas não é. Eu acho que o de vocês tem uma coisa mais terracota, mais que tem esse tom, que o de saturado acaba recebendo muito, né? O vermelho vai sobressair aí, né? Tem um pouco de streetwear, street lifestyle, que também vai sempre cair para essa coisa, mas total. Eu acho que é num tom... Como é que fala? Me dá uma palavra aí, né? Você que é boa. Acho que tá no ponto certo, né? Assim, acho que tem uma eu cor... acho que é um tom exageros. Que combina com fotografia de família. Leve. Tanto que tá para todo mundo, mas eu acho que tem muita gente que pesa a mão aí do que eu tenho visto. Agora aqui com o podcast eu tenho visto muitos Instagrams de áreas que eu nunca pensei em olhar. E aí tem a ver com isso. Acho que vocês estão de parabéns. Que legal. Obrigada. Se vocês quiserem, eu acho que você tem algum link que você pode passar para ele, não? Também, Dudu? De algum ensaio pra passar aí, se quiser pode ver. ficar passando aqui sem o áudio. Se quiser. Algum bem legal, Dudu. Não vou conseguir escolher agora, mas assim, confio em você. Vamos. Ai, gente. Mas eu acho que é isso, assim, esse caminho de realmente a gente conseguir compartilhar, e tem sido muito gostoso, assim, tem 1 ano que a gente começou. A gente já fez outro curso de marketing, né? De estruturação de negócios. Já de outra área, então. De outra área, outro tema. Com a Mari, que é uma das fundadoras, e com a Liz, inclusive. A Liz tem um módulo também de retenção. E aí, que é o Além do Post, que é outro assunto, porque a gente sentiu isso. Cara, legal, a gente ensina a fazer um ensaio bacana, mas e agora? A pessoa precisa, né, conseguir postar vender. isso, né? Exato. E aí a gente tem o pack de presets também, que tem essas cores e tal, né? Que tá sendo bem legal. Vende bem? Vende muito bem. O pack de presets, assim... Imaginei. Roda bem legal. É muito bom, inclusive. As cores são bem... Ele é bom, ele é bem legal. Eu já tinha visto antes. Eu fiz esse comentário porque quando ela passou, eu falei, tá. Legal. Faz sentido, não é aquele laranjão da moda. Né? Eu tenho uma pergunta.
Uma coisa que eu acho diferente na proposta da Babusca é que todos os trabalhos vocês entregam com vídeo. Uhum. Isso é muito legal. Isso é né? muito legal. E toda vez Olha, que a gente... o momento clássico chegou antes hoje. Eu vou pedir licença um minutinho. Ah, tá bom. Ele sempre sai pra ir ao banheiro. É normal, ele sai em todos os episódios. Ah, tá, sem problema. Aí a gente continua. Não é porque tá chato. Não, é porque ele não consegue segurar. Entendi. Então, vocês é coisa da idade, gente. Vocês dão um desconto pra... Eu falei que a gente se sacaneia o tempo todo. Tá tudo certo. Percebi. Ele não tá aqui, né? Então a gente aproveita. Depois ele vai assistir e vai ficar falando, Ana, por favor. Então, aí... isso é uma coisa que a gente sempre conversa com os fotógrafos, que é importante a gente também começar a olhar mais pro vídeo. Uhum. E tem muita gente que tem muita trava, até mesmo de aparecer, assim, quando você fala, olha, você tem que falar, né, aparecer nos stories, aí a pessoa já fica, ai, eu odeio aparecer, ai, por que eu tenho que fazer isso? Ah, por que eu tenho que fazer reels, né? E vocês já começaram com essa pegada. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, se você acha acredito, né, que vocês acham importante. Uhum. E se isso ajuda também para vender. Legal. Fala um pouco de como que surgiu essa ideia. De unir o vídeo ao pacote para clientes, né? Sim. Tá. Na verdade, a gente vem de uma pegada assim, o início da Babusca, eu não fazia antes, tá? Quando eu era, assim, antes da Babusca. A Babusca, ela veio, né, Mari Liz ali, a Mari, ela é formada em cinema. Então, ela que já legal. trabalhava com vídeo, ela já tinha essa bagagem muito forte de uma linguagem mais cinematográfica, ela já gostava de pensar em movimento de câmera e tal. Então, quando as meninas começaram a Babusca, ela já tinha unido o vídeo como um diferencial de mercado, sem dúvida alguma, porque... É um super diferencial. É um super diferencial. E assim, e com uma linguagem bacana. Porque acho que também isso é outro obstáculo que a gente vê. Sim. Quando o fotógrafo faz o vídeo também, às vezes é difícil dele ficar com uma linguagem muito legal, né? Porque realmente quase que um outro fluxo ali depois de edição e tudo mais. Até na Total. captação mesmo. Enfim. Então, quando a gente decidiu expandir, isso também foi uma questão que a gente precisou treinar. Porque na Babusca, cada fotógrafa faz foto e vídeo. E é a mesma profissional que capta os dois, em todos os trabalhos. Nos ensaios, nos eventos, Caramba. no parto, tudo. Então, a gente tem um treinamento interno. Esse a gente ainda não fez pra fora, mas a gente vai fazer em algum momento. 2023, provavelmente, é um curso de vídeo, porque, cara, é isso, assim, a gente precisou também treinar, tanto na parte da captação, aí é aquilo também, acho que vai ser um treinamento, porque, cara, olha só a quantidade de assuntos, né? É a captação técnica, Não, vídeo é a narrativa, é a edição desse vídeo. Hoje, na Babusca, a gente tem um time só de edição de vídeo, tem o time de edição de foto e tem o time de edição de vídeo, porque pra dar, né, Pra dar vazão, andamento à né? demanda, assim. Então, realmente. Mas, sem dúvidas, é um grande diferencial, assim, os nossos clientes amam. E uma coisa muito, muito, muito massa, que eu acredito pra caramba também, é um projeto que a gente tem de entrega pra clientes, que se chama Jornada. E no Jornada, a gente capta os vídeos desde a gestação até o final do primeiro ano. Então, imagina, gestação, Caramba. parto, Contrata pra tudo. acompanhamento, é um pacote, que ela já contrata na Pô, gestação legal, e já hein? tem tudo até o final do primeiro ano. É. E ela recebe no final um curta-metragem daquele Do primeiro processo ano. todo. Então é um Caramba. videozinho longo que une tudo isso. Todas as cenas desses momentos é super emocionante. Penso no valor daquilo, assim, pra mãe, É. né? Então, bem- cara, é bem- muito legal. E é uma coisa que eu acredito que tá ao alcance, sabe? É mais essa questão de realmente empacotar, estruturar a logística interna pra dar vazão à edição e tudo mais. Ter uma linguagem é fundamental também, né? Visual, assim. Uma vídeo. pergunta curiosidade veio aqui. Eu falei que eu não ia me aprofundar nessas perguntas muito técnicas, mas quantas pessoas tem hoje na Babusca mais ou menos fixo? Você tem Mais de 30. Cara, Quase 40 pessoas, na verdade. Porque é uma galera sim, pra por isso que eu tô dividir. não, o que ela tá falando. Aí eu tô É. pensando agora. Ela falou, pô, tem que editar vídeo, tem que ir de É. Rio, São Paulo, São várias Florianópolis. cidades, né? Você tem, sei lá, quantos fotógrafos. Você tem a área de curso. Eu falei, ferrou, é muita gente. muita gente. Por isso... Tem que ter bastante braço, né? Tem sim. E lideranças também, né? Pra gente conseguir treinar assim, Caramba. essas equipes, cada uma delas, né? E, enfim, tem sido um desafio muito louco e muito maneiro, assim, sabe? Porque realmente a gente vê que, cara, a Babusca tá criando a sua própria cultura interna também, né? Então a Sim. gente ter esse feeling assim dentro Você do manter time essa de união, né? Você tem que ter desenvolvimento. você tem que criar o Com certeza. conceito de time, né? Com certeza. E a gente tem isso. E um dos principais desafios também foi o home office, né? Porque é um time espalhado.
A gente tem uma colaboradora nossa que foi morar em Nova York agora. Olha que loucura. E tá Ela era lá. de Pipa, do Rio Grande do Norte, agora ela tá morando em Nova York. E continua. Continua na babusca. Isso é muito legal. Isso é Muito muito legal. legal. Então a E gente vocês tem podem expandir espalhado. também, sim. Começar a Tem um fazer braço em ensaio. Nova York, né? É. Mal ou bem, você tá. É, você tá ela lá. não é da fotografia, sim, mas ela você é tem do um braço drag. lá, né? Sim, uma colaboradora Ela nossa. pode encontrar uma fotógrafa lá pra vocês. Essa questão da expansão, ela é bem outro tema, assim, também um pouco mais delicado, né? Porque Claro. envolve muita coisa, mas assim, sem dúvida. Muito Eu bom. vejo que, de alguma maneira, cada aluna nossa do meu curso Babusca também tá expandindo a Babusca, sabe? Sim, porque ela Ai, fala de vocês, é óbvio. E sim, porque elas estão Leva a fazendo mesma ensaio, filosofia. né? Estão levando esse olhar para fotografia lifestyle que enxerga também a vulnerabilidade, que não enxerga de um jeito perfeito, que não quer colocar todas as grávidas para parecerem que estão plenas e maravilhosas, sabe? Mas olha a vida real ali, a gente traz muito isso no curso, assim, de ter esse olhar para a história real das pessoas sem tentar botar dentro de uma caixinha como se tudo tivesse em mil flores, sabe? Uhum. Então, porque se acho você vê que... aquilo, depois você nem lembra do que você passou, né? Pois Você tava ali sorrindo, você Pois tá é. mais um dia feliz da sua vida. Não necessariamente era isso que aconteceu. Às vezes foi duro pra caramba e valeu a pena. Exatamente. E às vezes é isso que eu acho que a fotografia de família tem essa riqueza, assim, né? De unir esses momentos diversos ali, porque a gente tá com cenas que, cara, às vezes a gente tá no meio do ensaio e a criança, sei lá, começa a chorar, por exemplo. Então, muita gente, às vezes, espera ela parar de chorar pra conseguir fazer a pose, pra conseguir olhar sorrindo pra mãe. Às vezes é nesse momento do aconchego, do colo, que você vai conseguir uma foto com muito mais carga sentimental e que vai tocar aquela mãe de uma maneira muito peculiar ali, né? Quando ela revê aquela memória. Então, acho que quebrar um pouco isso da perfeição, sabe? A gente carrega muito isso no nosso não olhar só a pro mãe, né? Você tem que lifestyle. pensar que isso vai daqui a 30 anos é a foto do cara. É a foto que ele tem pra lembrar da mãe dele. Exatamente. Né? Exatamente. E eu vejo que o estilo documental, ele carrega muito essa pegada, Sim, né, Aninha? Sim. Que é de tipo, não vamos dirigir e tal, vamos fazer tudo rodar de um jeito mais natural. Mas eu acho que no nosso lifestyle a gente tenta unir também um pouco disso, assim, do inusitado, sabe? Das coisas como elas Vocês têm são. um card, mas tem uma card de direção. poses, essas coisas? Não, né? não. Não chega nesse nível não. tão amarrado assim, né? Não, mas a gente tem, assim, ideias de direção para acontecerem na hora, de composições, dinâmicas pra gente conseguir a espontaneidade, porque é muito isso, às vezes, no lifestyle a gente quer conseguir uma gargalhada da família, só que a gente não sabe como. Aí a gente tem umas ferramentas que a gente ensina no curso pra conseguir, né? A gente chama de dinâmicas e são super tiro e queda. Então, cara, a gente tem uns caminhos, assim, Sim. sabe? A gente fala que o método, ele é um pontapé pra criatividade fluir. Porque, na real, cada ensaio tem que ter a sua própria cara, né? Sim. Nada de E um ensaio igual ao outro. uma outra coisa, vocês já puxaram pra dentro alguém que fez o curso? Já virou... Que acho que é Babusca, isso que é o legal sim. pra galera que tá assistindo, né? Aham. Que queira fazer o curso, talvez você pode fazer parte da... Você pode Sim. acabar caindo nas graças da empresa e Pode fazendo ser um parte, né? investimento aí, ó. No mínimo do mínimo, você vai fazer grandes fotos depois, mas acho que a ideia também já aconteceu, então. Já aconteceu, sim. A gente tem 2 fotógrafas que foram da primeira turma do método lá atrás e que hoje trabalham com a gente, que são a Tuane, né, tá na área de edição, e uma outra fotógrafa, Cíntia, que também tá na parte de atendimento, assim. Então, elas estão trabalhando em outras áreas, mas dentro da Acabaram Babusca. absorvendo algumas pessoas, então. É Legal. muito legal isso, né? Acho que a gente tem muito esse olhar hoje pra marca de que as coisas precisam se retroalimentar, sabe? Então, a gente tem o meu curso Babusca, tem a Aldeia Babusca, que é o braço de ensino para pais, né? Também de cursos online, enfim, é um outro projeto. Mas a ideia é que a gente consiga dialogar com todos os públicos que a Babusca, né, de alguma maneira fala. Então, com a mãe, com os fotógrafos, né, que a gente consiga fazer. E muitas fotógrafas também são mães, né, que a gente atrai Sim, muito esse público, claro. né? A gente tem várias alunas que, né, também estão na maternidade ou então estão grávidas e tal. Então, isso é muito, muito bacana. Hoje assim, eu vejo tem que muita, eu tenho esse visto perfil. muita família que vive disso aí. Lá nos Estados Unidos tem muito, aqui eu vejo menos. Tem também, mas que a mãe fotografa os filhos e isso vira um negócio. E aí as Sim. marcas começam a mandar roupa, daqui a pouco aí a história daquelas crianças ali crescendo vira um negócio, né? Sim, total. Eu tenho lá minhas dúvidas sobre o quanto isso é legal no final das contas, mas sem essa pegada existe, né? É um mercado, é um nicho total. Então, um nicho, E muitas acho que tem. fotógrafas de família começaram Fotografando os fotografando próprios Seus filhos. filhos, Eu vejo que é um momento que a mulher tá muito se redescobrindo, Mas né? eu tô falando mais da blogueira mesmo de família, né? Ah, da blogueira, não, porque sim. ela tem. e aí acho que tem muita gente que almeja isso hoje. Você tem lá
3 filhos lindos, tá em casa cuidando deles há muito tempo, porque lá milhões de coisas, você tá fotografando e transformar aquilo num negócio que pode ser super rentável. Eu tenho visto muita coisa. Aí, né? pode ser. Tava No meu pensando. caso, eu Ian, podia ser tava- mesmo. Você É. tem 2 filhos lindos. Pode começar. Ian, olha Curso só. da babusca. Vamos fazer um Que plano de oportunidade negócios eu tô aqui. perdendo, né? Minha mulher acha isso. Olha. Ai, que lindo. É, linda foto. Legal esse ensaio. Esse ensaio é bem legal. Foi um ensaio em casa e Quem clicou foi você? fui eu que cliquei esse. Muito bonito. Carol. Muito bom. E a gente... É recente esse ensaio? o bebê já tá com quantos meses o Tom? Olha que lindo, Nasceu. lugar lindo. Eu não lembro quantos meses ele tá agora. Acho que já deve estar com uns 4, 5 meses por aí. Isso deve ter fazer uns 8 meses, talvez, esse ensaio. E, cara, o nosso ensaio em casa, a gente só usa luz natural, né? A gente tem muito isso, assim, e a gente ensina muito a conseguir visualizar as possibilidades de luz natural em qualquer ambiente, assim, acho que às vezes é uma dificuldade, né, esse olhar para todo tipo de luz. Então, às vezes a luz está dura, aí já tem gente que, mas eu não quero luz dura, mas eu não sei trabalhar com luz dura, né? Então, Sim. a gente traz muito de que às vezes, cara, a luz dura pode ser linda, sabe? Se você souber direcionar, compor e tal. Então, tem isso, A casa sinceramente... ajuda, né? Essa casa era legal, mas assim, existem muitas casas que... Sim, mas não, assim, pode nesse ser caso- pode ser um plus, pode ser uma dificuldade, mas você tem que quebrar a cabeça ali, transformar aquilo Cara, eu vou te falar, eu vou ser bem sincera em relação a essa Pode. coisa da casa. Essa daí era uma Claraboy que tinha, assim, Lindo. perto da escada, era bem bonita. Realmente, essa casa É, era isso tipo que eu tô um falando. casarão. Uma Mas casa... eu vou te dizer, é engraçado, e não é uma opinião só minha, tá? As outras fotógrafas da Babusca concordam. A gente acha mais fácil fazer um ensaio num apartamento pequeno com uma janela do que numa casa Sim, gigante. porque você tem uma luz. Porque você tem já muito sabe que você não tem menos possibilidade possibilidades, ali óbvio. e de alguma maneira o ensaio fica mais claro na sua cabeça. Não, você Quando já sabe que você tem vai fazer uma janela. Claro, sabe você já que vai fazer chega, uma você precisa janela, ir você pra vai perto de fazer uma janela, então você tem vários janela. ângulos. E aí você vai, se tem muita luz, você não vai precisar eu ter amo ganho. essas fotos de baixa velocidade. Legal, amo. lindo. Eu sempre faço, assim, nos Tem que meus fazer ensaios. mesmo, lindo. Então, mas é porque eu vejo que quando é uma mansão ou quando é um lugar, assim, com muitas possibilidades, você fica, às vezes, meio perdido, né? Porque você chega na casa, tem um reflexo, tem o jardim, tem Eu também fico. a Quando tem muita piscina, informação, eu não sei nem por onde Não sabe nem começar. por onde começar. E você pode cair no erro do meio-dia ali. Aí você errou um pouco, você caiu no meio-dia num lugar que não era o ideal, e aí você já tá Também, agora, você tá numa janela, você vai ficar naquela janela ali, facilita bem, faz sentido. Facilita. Faz sentido. Uma caixa de luz é sempre uma caixa de luz. né? Exato, é sempre uma fonte de luz. Olha aí, obrigada. A página do meu curso Babusca. Gente, sigam lá, gente. Olha, galera. A gente compartilha muita dica, assim, rápida, verdade. sabe? Eu ia falar isso, vocês fazem muito conteúdo, isso é muito legal. A Uma mesma coisa legal de pessoa falar, que vocês não- estão a gente, no nosso case do podcast, É vocês estão verdade. lá. Então, assim, Que inclusive, legal. quem aparece desse case lá no nosso PDF, gente já tá ganha nos já falamos cheques. com essa pessoa. Quem eram as Aham. pessoas que a gente queria falar e tal. E vocês estavam lá Que desde o início. máximo. Poxa, obrigada, gente. Nada. Que A alegria. Aninha é fã. e Referências, gosta, né? A gente foi buscar as referência. nossas referências. Obrigada, Exatamente. que bom. A gente investe muito tempo, assim, criando conteúdo. O Bernardo do bem sabe, porque ele tá sempre junto nos conteúdos. A gente realmente investe nisso, porque eu acredito que é uma maneira da gente contribuir, né? Valor, assim, mostrar o que a gente acredita, o que a gente faz, assim, de um jeito muito democrático, assim, pra todo mundo. Porque, imagina só, se a gente só compartilhasse como a gente faz a foto do reflexo dentro do curso, sabe? Tipo, não é. Pô, a gente precisa realmente cumprir com o que a gente acredita, Falar assim, um pouco né? mais, De falar né? com todo Falar mundo. um pouco a mais do que simplesmente da técnica de como executar aquilo ali, né? Exato. Tem uma história aí por trás. E acho que tá sendo um projeto bem bacana, assim. Eu tenho amado, tenho me realizado muito ensinando. E caramba, gente, a gente tem uma aluna do Japão, vocês acreditam? A gente tem Caramba. alunas de vários lugares do mundo, assim. Tem gente da Irlanda, né? A gente tem uma galera também, tem uma aluna nossa até de mentoria de Bogotá, tem uma galera dos Estados Unidos, enfim. Vocês mas fazem mentoria do também? Japão, agora sim. Tá vendo, A cara? gente tá com a São- primeira são- turma de mentoria agora. São brasileiras, não? São todas. Maioria são brasileiras. Tem a Rita, que é de Portugal, ela é portuguesa de Portugal. Portuguesa de legal. Portugal, mandou o depoimento pra gente, bem Muito Portugal, legal. né?
Precisava até assim, caramba, quando a gente botar pra legendar automático, vai sair tudo. Mas é muito querida. Enfim, a gente tem... Cara, isso é muito impressionante, assim. Eu ia dizer a mesma palavra. Né? Como que pode a gente conseguir atrair, assim, pessoas tão espalhadas no mundo, mas que todas estão procurando esse mesmo tipo de olhar, esse mesmo tipo de conhecimento ali. E aí, falando de negócio aqui, você, para quem está assistindo aí, quantos produtos ela falou aqui desde que ela começou, né? Então, assim, a vida do fotógrafo não é só ir lá tirar foto do... Sei lá, você tem um leque aí, ela falou até de coisas que não são necessariamente para fotógrafos, ela tá falando de curso para pais e tal. Então, assim, a quantidade de produtos que uma ideia saiu, né? Assim, de uma ideia, 2 meninas que faziam fotos e tinham uma identidade visual mais elaborada, falaram, cara, vamos expandir isso e olha quanta coisa sai. Então... Acho que isso é muito importante, assim, você vê que é difícil de fazer, mas é muito bom. Eu acho isso legal, mas toda vez que a gente fala muito sobre tudo que a gente tem feito, eu gosto de lembrar que não são só 2 mãos. Sim, a gente falou que tudo começa, tudo só começou a expandir, porque em algum momento... Elas desapegaram. Elas falaram assim, vamos começar a compartilhar, vamos começar a ensinar, vamos começar a treinar e ter uma equipe, vamos fazer um processo seletivo. Porque, gente, é aí que começa, entendeu? Tipo, se você realmente não tente, assim, olhar e falar assim, nossa, eu vou fazer isso tudo. Só que se você sozinho, o seu negócio, cara, não dá, literalmente, não dá. Não dá pra ter braço, fazendo um link né? para aquela parte dos assistentes do estúdio, que é uma coisa muito comum entre os fotógrafos, que é ficar com medo de que aquela pessoa que você está ensinando roube o teu cliente, o teu... E... Na verdade, não é, né? Quanto mais você ensinar e mais mercado vai existir. Exato. Você não vai saturar o mercado. O mercado de fotografia ele é infinito. Ele que é isso que acho que a gente está aqui nesse podcast tentando mostrar. E tem muita área. Então, o cara que pensou era teu assistente, talvez você achou, ou ele talvez roubou teu cliente, sei lá o quê, ele vai descobrir outra área. Ou se, de repente, você vai descobrir que aquela área que ele tomou sua, ele era melhor do que você, e você vai descobrir outra. Então... Total. E eu acho que ainda que não seja o ensino, que talvez o fotógrafo não vai, sei lá, olha e fala... Não, mas é uma escolha de vocês, da Babusca, de ensinar, de dar curso, mas eu acho que tem, o que eu tô falando assim, não é, né, é tão amplo, é tanta... Você falou aqui durante, sei lá, 15 minutos que você contou da Babusca agora, você falou pelo menos uns, sei lá, acho que uns 20 produtos eu ouvi aqui diferentes, entendeu? De maneiras de vender alguma coisa. Né? Então, total. Até coisas que você não falou. No final você falou rapidamente. Mentoria, curso para pais, curso de vídeo, curso de pós, depois de que você fotografa. E aí, treinamento para interno, treinamento externo, braços em Nova York. Ou seja, é uma coisa... É uma colaboradora nossa que está morando. Não, mas eu tô falando abstratamente como um negócio. Cara, entendi. É tanta possibilidade... Né? E aí você tem uma pessoa em Nova York, você tem possibilidade talvez de fazer alguma coisa em Nova York. Então o que eu estou aqui falando para quem está ouvindo a gente é o quanto tirar foto não é só tirar foto. Pois é. Pode ser. É aquilo, Pode depende ser de você. total. Exato. Pode ser. Mas as possibilidades são infinitas. As possibilidades são infinitas, exatamente. Eu acho que é esse lugar, assim, também, de que... E vai ter gente que vai curtir, sabe? Só fazer o clique. É isso também. E pra isso tem a Banlec. Você põe lá pra vender. Pronto. Exatamente. Nossa, perfeito. É isso. O E cara eu acho sobe que ali e pronto. vai muito desse lugar. Uma coisa que eu não comentei, mas que eu acho que vale trazer, assim, é que 1 ano antes de eu fazer meu primeiro ensaio pra Babusca, lá atrás, 1 ano antes, cravado. Gente, cravado. Tipo, era 17 de junho, sei lá, não lembro a data de cabeça. Mas, tipo, 17 de junho de 2019... 2020 eu fiz o primeiro ensaio pra Babusca. 1 ano antes, eu tava indo pra São Paulo fazer um processo seletivo pra uma multinacional. Já tendo meu negócio, já tendo minha agenda cheia. Porque eu tinha essa inquietude do empreender. Ou do crescer, ou da estabilidade, ou de ir pra algum lugar que fosse maior do que só eu fotografando e editando. Só a foto. Do que só a foto, sabe? Tipo, então, eu olho pra mim e eu falo, caramba, eu já tinha uma parada aqui dentro que não tava quietinha, não tava redondo, só ter o meu negócio de fotografia. Precisava de alguma coisa a mais, Então, eu tava me debatendo pra conseguir expandir de alguma maneira ou ter alguma coisa maior do que eu, sabe? E aí não rolou esse processo seletivo. Eu falei, graças a Deus. Aí eu entrei na mentoria com a Rafa Capai. Porque, no fundo, eu acho que eu não queria. Quando eu fui fazer, eu entrei naquele prédio todo cheio de vidro. Eu falei, imagina, eu morar, tipo assim, ficar aqui um tempão, morar em São aqui, Paulo. Né? Eu ia ter que morar em São Paulo. E aí eu fiquei olhando e falei, não sei, hein. Aí depois, quando eu fiz a mentoria e tal, entrei. Então, 1 ano depois, eu tava dentro da Babusca, que norteou, né, um novo direcionamento, assim, na minha carreira. E realmente
Mas é muito isso, assim, eu vejo várias fotógrafas que não têm essa pira de, caramba, eu preciso crescer e empreender e criar, sabe? Tipo, mas eu acho que é válido você olhar, se essa não for a sua questão, né, sua dor no calo, seu calo ali, olhar pra sua sustentabilidade, pelo menos. Porque eu vejo que, às vezes, a pessoa não tem isso, mas o negócio dela começa a dar certo e ela fica dentro de um O caos profissional, operacional. meu pai sempre falou isso, o profissional não é quem né, faz a foto, a melhor foto, é quem vive da É fotografia. quem vive. Quem consegue se sustentar com fotografia. Esse é o fotógrafo profissional. O cara que faz a melhor Exatamente. foto é o artista, é outra coisa. Exatamente. Tem uma diferença aí grande entre essas duas personas, entendeu? E você tem que achar todo mundo quer ser Seu lugar, artista, se a partir do momento que você é fotógrafo, você quer ser artista, mas você tem que vender seu peixe, né? Eu achei incrível essa parte que você colocou agora, porque é muito rico quando a gente recebe... A gente estava falando antes, né, que por que a gente começou o podcast? Porque, na verdade, a gente quer conversar com os outros fotógrafos e conhecer as histórias por trás de cada um. E aí, conversando, a gente começa a entender também as referências e como que as pessoas chegaram naquele lugar, né? Então, no episódio passado, a gente falando com o Rogério, ele contando de alguns trabalhos e da influência que ele teve de uma escola, né? De uma escola alemã, de um fotógrafo que veio de uma escola alemã. Então, você começa a olhar o trabalho da pessoa de uma forma diferente. Então, e isso é muito rico, né? Porque não tem ninguém igual, assim. Não tem ninguém igual a Valéria. Aí você começa a entender o seu processo, a sua conexão, por que veste tanto a camisa, né? Porque você acredita realmente naquilo ali que você está fazendo. Total, Muito bacana. Muito bacana mesmo. Valéria, eu te fazer uma pergunta agora mais atual. Aquela... Qual câmera que você está usando agora? E aí vamos discutir sobre essa câmera que eu já sei antes, na verdade. O que você está sentindo aí? Você tá com uma dor aí no seu Conta. Primeira coisa, acho que vale dizer que eu não sou uma pessoa muito técnica. Preciso dizer para as pessoas saberem, gente, se você me perguntar... Vocês viram as fotos dela, nada técnico. Não, mas eu não sou. Eu sou muito mais do feeling na criação do que de ficar... Muito, não demoro muito. Pra mim, inclusive eu ouvi isso de um fotógrafo que eu amo, o Daniel Ribeiro. Não sei se vocês conhecem o Daniel Ribeiro, português. Não. Cara, ele é um crânio da fotografia. Eu amo o trabalho dele. Bom, e ele falou uma frase que eu nunca esqueci, que eu levo pras alunas também, que é o seguinte: o melhor equipamento é aquele que você consegue manusear de olhos fechados. Sim. Então, assim, pra mim a melhor câmera é aquela que é fácil de mexer, entendeu? Tipo, aquela que eu não vou ficar 5 minutos até achar o foco. Enfim, e aí atualmente eu tô usando uma Canon RP. Sonho de consumo do Ian, você pode vender pra ele. Boa ideia. Quer comprar? Devolveu. Tá bom, aceito. Golpe aceito. Não vou fazer essa furada com você, não. Porque eu não recomendo. Olha, eu tive um problema técnico com ela. Nos primeiros meses de uso, acho que era o segundo mês de uso, ela deu um problemão. Tipo, do nada o botão de clicar não clicava mais. Tipo, alguma coisa saiu do lugar lá dentro, sem ter queda, sem ter nada. Ah, tá. Físico, problema físico. Físico, técnico ali. Ah. Não entre eu e ela. Não. Achei que pudesse ser alguma coisa de configuração. Não era, cara. Era tipo, foi um BO mesmo. Uma parada. Acontece, poderia acontecer com qualquer equipamento. Pode ter sido uma falta de sorte do teu lote. Eu sim, então. Aí eu sou uma pessoa que eu tenho falta de sorte com relação ao equipamento. Meu filho já deu erro 20, 30 mil vezes, cara. Por isso tem que ter 2. Gente, muitas vezes, muitas. Por isso que não sei se é alguma coisa da minha mão. Eu clico errado. Será que meu dedo é muito... É o Mercúrio retrógrado. Dá muito ruim meus equipamentos. Mas, eu tô com uma Canon RP e eu tenho 3 lentes. Eu não sou uma pessoa de muitas lentes. Eu uso basicamente uma que é 35mm 2.0 da Canon. Uma boa lente. Ela é uma ótima lente, amo. E tem uma 20 e uma 50 macro. Uma 50 macro, que é muito legal. Ela saiu de linha, comprei de um fotógrafo das antigas raro. também. 50 macro 2.5 da Canon. Velhinha, você vê ela, caraca, essa lente. Tudo fixo. Tudo fixo, eu só uso fixa. Das fixas também. Eu só uso fixa também. Eu só uso fixa. E, enfim, mas eu não estou amando a minha Canon RP. Tá, porque... Cadê você aqui no nosso... Faltou fazer uma pesquisa, Canon, pra entender o que era valor pra gente. Porque a gente faz muita pesquisa e eu fico vendo... É sério, poxa, eu nunca respondi uma pesquisa da Canon. Vocês já responderam? Não. Por que eles não estão fazendo pesquisa com a gente? Acho que eles fazem, acho que a gente não entrou no radar. Porque acho que eles são bem ativos no Brasil. Tenho a impressão de que a Canon... Eu já tentei vários contatos, inclusive Canon. Se você estiver nos vendo agora, olha, eu e Valéria aqui se alguém da Canon assistir aí, dá um alô pra gente. Chama a gente no E DM. dá um alô na RP dela, dá um... Você conseguiu e trocar? não vai dar na minha, que eu não vou tomar porque graças a Deus
eu comprei no lugar direitinho, né? Porque eu já também fiz o erro de não comprar no lugar direitinho e foi bem ruim depois, mas eu comprei no lugar direitinho. E depois eles fizeram lá a ponte, levaram pra Canon, fizeram assistência sem custo algum e eu recebi ela de volta. Nesse ponto a Canon mas, eu assim, sempre tive... nesse Eles ponto, são beleza. bem estruturados, mas eu acho que São. uma questão também... vamos lá, é a câmera das mirrorless, das full frames, Das é a full de frame. entrada, né? Isso. Ela já não tem um corpo com magnésio ou com metal, com ligas metálicas, ela é um corpo de plástico. Mas as Corpo mirrorless de são mais plástico. sensíveis mesmo. Não, mas no geral ela No é geral. De o robustez, corpo, o corpo né? dela é o corpo de todas elas, é a que tem menos proteção. Ela é Tá. mais a carcaça plástica e os equipamentos internos ali. Aham. Então, facilita até mesmo numa bolsa, você dá uma porrada e tal. Isso Barrar. claramente... eu tava... Vamos colocar na mesa qual é a história, por que eu te fiz a pergunta e tal. História que Eu você quer vender a tô minha? trocando de equipamento e, cara, a gente quer comprar equipamento barato porque a gente usa muito e quebra, né? E dá problema e sei lá o que. Então, eu preciso substituir ele toda hora. E eu pensei em comprar uma RP para testar até como backup. Não seria nem minha primeira câmera, mas como backup ali. E Qual é a sua primeira? Desculpa te cortar. eu tava de um DX, mas eu tô de um... Agora eu tô parado, na verdade. Eu acabei de me desfazer dela. E eu tenho de backup um DS antigas. Que são umas câmeras Ele super gosta robustas. das gordinhas. Nossa, que tem gripe. é. Eu queria comprar uma Ah, R3. Eu queria comprar uma R3. Mas é uma câmera de 32 mil reais. Que é de gripe também. 32 mil reais não, aqui é mais Você do que gosta isso. por quê com gripe? Porque você acha que encaixa Eu gosto melhor do na peso. mão? Ah, Você tá. gosta do peso. Eu não Não, eu tô gosto. acostumado. É o oposto É da gente. Não, é porque eu vim de estúdio. Então, pra mim, a câmera maior, o costume é você já ter ela... na verdade, é besteira, porque você botar o grip ali, e aí Sim, encher ele de bateria, ele já vai fazer um Já vai pezinho. Mas fazer. essas muito leves, eu tendo a... Eu pego e falo que tem uma coisa Entendi, errada. entendi. Pra mim, não fica fixo, Acostumou. entendeu? Sim, sim. Então, primeiro eu preciso do corpo inteiro. E aí eu pensei nisso, falei, são duas câmeras baratas com... vou falar de preço. Com 12 mil reais eu tenho 2 corpos aqui, vão me servir de backup e eu posso comprar uma caríssima para ter no meu dia a dia. E aí eu tenho aquele... Você clica e faz musculação ao mesmo tempo, tô pensando. Não, nesse caso eu já tô querendo diminuir o peso, porque as 1DS e as 1DX são super pesadas. Sim. Imagino. São câmeras, sei lá, para mais de 6 quilos com a lente e tal. São câmeras bem pesadas. Tinha Caramba. um fotógrafo de casamento que eu fazia assistência, às vezes ele me botava pra fotografar os docinhos. Aí era aquela câmera com flash, cara, meu braço chegava a tremer. Eu falei, Nossa. não dá. a o sonho de R3, consumo exatamente. do Ian. O corpo é inteiro, tá vendo? Ele tá todo inteiro e a bateria é tudo embaixo. Então a bateria, por exemplo, a minha câmera, as 1DS, que são câmeras que tem acho que 12, 15 anos hoje, que eu uso ainda, eu coloco bateria, ela dura 3 dias. Nossa. 3 dias sem me preocupar. 3 dias Que na maravilha. pauleira. Tô falando, eu posso ir, ficar o dia inteiro fotografando. Eu tenho várias baterias, mas... Então, a 1DX nem se falava. Então, assim, a mesma coisa. E a R3 seria o atual, né? Já que tudo é mirrorless hoje em dia, seria isso. Mas é muito cara, cara. É uma câmera caríssima. Quanto, mais ou menos? Por exemplo, o meu pai, que tem estúdio não tem, ele tem R5. Essa é 32 mil reais, esse corpo. Caramba. É mais barato Isso do que a comprando R5, isso em dólar, né? Comprando Tá. sem Lá que se fora, comprar aham. aqui deve ser uns 50 mil reais, Deve 40 ser, e pouco mil reais. Não. Porque a R5 tava realmente. 45 mil Aqui. reais. Então, Aqui. Não, mas a R5 Nosso é problema é 20 que a mil gente tem reais. imposto, né? 65% de imposto. Tem uma lei que nunca puxado. caiu Uma aí, facada. né? Nossa, Tá, mas realmente. por isso a minha dúvida. Então você não ficou tão satisfeito. Não. E eu acho que eu ia acabar. Eu já tava. É. A Ana sabe que eu tô com esse dilema já tem uns É, 3 já meses tem um aí que eu tempo. tô. Aí eu digo, tá bom, vou comprar. Vou Eu pedir acho- uma. E se você quiser, eu posso te emprestar a minha. Não vai. Pra você não, testar. não Vende precisa. pra ele. Eu Paulo. queria testar uma R6, mas não me empresta. Inclusive, estão verdade. vendendo aí, tá aí, não querem que eu quebre antes de vender. Tá vendo? De novo, anunciou minha câmera. Você tá interessado no Gente, R6, mas olha Aninha? só. Não, o que eu achei dela? Tem vários pontos negativos. Exatamente. Vários. Vou falar. Vou começar no ponto positivo, então, que pra mim são poucos. Mas um deles tem visor rotativo. Eu uso muito. Sim. Olha a minha altura, eu sou muito baixa. Eu também. Então, assim, Faz uma diferença. faz muita diferença. Eu fotografo, basicamente, quem já viu aula prática minha, vê os vlogs e tal, eu fotografo muito pelo visor rotativo. E isso é, assim, então, tipo, a 5D Mark IV. Não tem. As DSLRs não vão ter, né? As mirrorless todas vão ter o visor rotativo, né? Todas têm? Todas. Não, Não. não, Não, as mirrorless, qual a não tem? 6D Mark II tem
tem um visor. Tem uma 6D que tem. Tem uma Tem, DSLR que é a que minha tem. anterior, inclusive. É. Daí eu tava super adaptada com ela. Eu falei, putz, não posso fazer upgrade pra alguma que não tem. Mas as mirrorless tem? A R6 tem? Tem. Todas são Ah, rotativas. legal. Todas Até as cropadas tem. Todas vão ter legal. padrão delas e Sabia gira não. pra frente, gira pra cima. Sim, gira. pra todas tudo. têm. É quase igual. Muda um pouco, pelo que eu entendi, que agora eu tô super entendido de câmeras. Tá estudando, né? O visor em si, a telinha, alguns tem mais brilho, aí ou mais tá. fidelidade. Ou maior e ou menor, tal. talvez. Acho que ou de tamanho é isso quase tudo meio igual. Aí, ó. não. Caraca, esse cara hoje tá demais. Eu tô achando demais. muito ninja essa pessoa que tá operando. Rafa é o cara, Parabéns. modelo, nosso modelo. Que legal. Então, eles mudam o brilho, a Aham. nitidez, a qualidade, sei lá o que, mas são todos touch e todos viram para todos os lados. Que Tá? legal, Isso é muito um bom. plus Ponto dela. positivo, Aí outro ponto positivo pra minha realidade é justamente não ter o peso. Eu acho ela Sim. muito leve. Sim. Isso pra Você mim... não usa o grip. Não, Nem pra mim, quanto menos peso, melhor. Assim, eu é não que pode? gosto de Meu peso. Deus. Eu não gosto mesmo. Eu gosto de não negócio levinho. Porque, eu fotografo muito na rua, às vezes as pessoas sempre perguntam, tem medo? Não tenho medo. E assim, saio muito com a câmera. Ela é pequenininha, né? Eu já é vi a RP pequenininha. na mão. Ela é pequenininha. Mas Não, não não chama cliquei. tanta atenção, É, assim. uma também. câmerazinha- Discreto. Isso é Parece bem uma câmerazinha de positivo. chinês. Aquela Parece. do turista, né? Parece em vários pontos É. uma câmerazinha de chinês. Ela é boa também pra vídeo. Ela é boa pra vídeo, também curto. Agora sim, pontos negativos, um monte. Um deles é a bateria não dura nada. Ela é menor do que as outras, não é isso? Gente, Ela ela é é uma menor do que as LP outras. alguma coisa do que as Isso. outras. As Você outras não é consegue LP7, a outra aproveitar a LP. bateria das DSLRs Não. pra Não. ela. Não, e consigo nem da sua, eu acho. Acho que ela é um modelo diferente. Ela Não, é a tipo minha, a da... Eu A uso, sua é igual da RP? eu uso as mesmas baterias que eu tinha na Você minha... tinha RP antes? Não, tinha 5D. Não, Não, é é isso que você não outra. tá entendendo. A que eu uso é outra. Tem um Ah, código. da O RP é código diferente, da sim. RP, ele é nem Não, as sim, outras, eu as tava outras achando que mirrorless você tava são um falando da pouquinho mais R6. robustas a Isso. bateria, e da RP é uma bateria mais Sim, fininha. é fininha, eu já vi. É Acho fininha. que- Ela é Pô, igual a Gente, tipo eu não da... tô técnico, mas nem tanto. Eu acho Mas que é isso, ela é igual a da T3i, por exemplo. É, ela é Tipo, mais simples. muito velha, cara. É. E aí eles botaram essa bateria que não dura nada. Eu Sim. achei Tá. mó vacilo. Aí o grip Letícia acabou te de comprar ajuda uma nisso. RP. Mas é que eu não tenho. Tipo assim, eu tenho um grip que não entra nela. Eu teria que comprar outro, porque a entrada do grip é diferente. Mas sim, tem um seria grip uma boa dela, você solução. bota ali as baterias. Tá, esse dá pra resolver. Tá, dá pra resolver. Quais são os outros pontos negativos? Tem outros que eu não tô lembrando agora, mas... Não, Alguma você falou alguma coisa coisa com do foco, foco. Você é. falou. O foco dela é meio devagarzinho, assim. Sinceramente, não é muito Não acompanha rápido. o olho, aquelas coisas. acompanha meio devagar, Isso é- assim. Mas tem Mas, uma assim, coisa de pro meu tipo configuração de- dela de... De face tracking. Que você não precisa usar o face track, você pode usar você pode botar o central, você pode botar É, o o meu tá olho, desligado, tem o tá do bom. olho, É. tem o de animal, tem o de carro, eles têm alguns, porque ela já tem esse modo focal mais novo da Canon, que é, sei lá, o Q2. Eu não uso isso, eu preferi desligar e aí eu escolho o foco. Onde Você eu escolhe quero. o foco. sim. Também é O bom. correto é pra cada ocasião. Sim, pra correto. cada ocasião, Não existe correto, é. mas Pois é. Eu acho que no nosso, assim, pra fotografia de família, não é tanto problema. Porque, bem ou mal, você tem ali um tempo pra também, né, focar e tal, e clicar. Não é que nem Sim, não é tão esporte, não é por tão exemplo. dinâmico. Não é tão dinâmico. Mas, assim... deixa a desejar um pouco. Tem algumas outras questões, assim, de sensor também, que eu não curti muito. Entendi, O não- lugar dos botões é muito diferente. Eu não sei se É diferente. é diferente, a né? linha R vai ser diferente. Putz, Aí eu Eu vou apanhar também pra dá uma caramba. apanha, É. Em Até relação- adaptar. Em relação à R6, na época que eu tava pesquisando também pra comprar, uma das coisas que me fez ir pra R6, que eu ia ficar me zoando, né? Não, é uma ótima câmera, é uma câmera maravilhosa, inclusive. É porque ela tinha... Isso era um diferencial pra mim. Ela tinha 2 slots. Como eu faço muito evento, e eu sou meio neurótico com esse Que não negócio é de o teu backup. caso. O teu caso, se deu problema, Não você é. olhou no cartão e peraí, vamos fazer de novo aqui? É, Dá pra um fazer, ensaio, não é né? o óbvio. O ideal é que não. Mas eu faço evento também. Daí. Sim. É verdade. A gente faz um pouco. Então, isso era uma das coisas que me preocupava, era ter 2 slots. Ainda mais que eu já tinha 6D, e a 6D sempre me deixava tensa, porque ela só tem um, né? Total. O que eu achei difícil foi para fotografar em estúdio, Por quê? porque em estúdio, quando você vai fotografar com a mirrorless, você configura a câmera pro flash, então, tipo, vou fotografar com ISO 100, eu não enxergava nada. Ela deixa eu enxergar enquanto eu tô vendo a modelo, à medida que eu faço o foco, ela vai pra luz do parâmetro que eu coloquei, né? E aí você não enxerga nada, fica tudo preto.
Deve ter alguma configuração, né? Tem alguma coisa aí Pra eu de conseguir configuração. enxergar. Entende? Porque Esse é um problema... quando você tá acho que- fotografando na DSLR, você tá usando o espelho. Então você tá vendo. O que você tá vendo é o É, espelho. Você é não a tá vendo imagem. o resultado outro, não. da O outro, imagem. na verdade, você tá vendo uma tela... Com o resultado de acordo com os parâmetros Não é que isso? você colocou. Entendi. Então, É. pra estúdio, onde eu vou tá. fotografar, e eu ainda não vi o resultado, Mas porque... o ideal, se você estiver no estúdio, é você fotografar cabeada. Pode ser? Não, com certeza, vai por mim. A não ser que você já esteja lá num nível, já que você sabe o que está rolando. Normalmente, inclusive, o fotógrafo, quando você está fazendo publicidade, está cabeado e está vendo na hora. Clicou, você olha para a tela. É muito outra logística, né, O cara? André Nicolau É falou muito disso aqui. outra logística. Falou disso aqui, que ele não usa fotômetro, que ele sei lá o quê, ele vai na tela ali, ele olha, vai resultado. Peraí, deixa eu dar um... Talvez seja isso. Que você tá... A maior parte dos clientes até, né, ficam lá junto. ficam mais à vontade, É. o cara vê e tal. Ou se é pra alguma marca, alguém da marca tá lá vendo, Sim, pra dar sim. ok, né? Por causa de todo o Mas ela custo faz pra viabilizar e tal. muito meu é mais corporativo. É, o meu que aí- corporativo com luz tá. Mas que natural. facilita pra galera. Legal. Não, Facilita pra não faço galera. muito estúdio, muito raro. Eu não faço Você, nada. você podia fotografar cabeada com ela. A gente pode fazer um teste, eu te dou um help aí. Tá, eu te Te dou empresto uma ela aula. pra você usar. Eu tô, na verdade, Só dando um troca. jeito de usar a câmera dela. Muito bom, gente. Que bom. Voltando aí pro equipamento, você leva computador, você deixa no cartão, descarrega depois. Descarrego em casa, quando chego em Descarrega em casa. Eu já ouvi vocês falando sobre isso aqui. Eu Eu não de levo novo, computador vamos lá, também. Eu vim do mercado que é publicitário. E você tem que ter redundância 200 mil vezes em total. tudo. Então, assim, você tô falando de uma foto para Petrobras com a... Ou seja, não é... Quem dera Sim. fizesse foto para Petrobras com a Ivete Sangalo sempre. Isso acontece. Mas eu tô dando um exemplo disso. Você não pode o cartão apagar. Então, Total. não existe a possibilidade de jogar na mochila e descarregar em casa. Sim. Você tem que É loucura, descarregar. né? Não faz sentido, não faz nenhum. sentido. É. Então, eu venho de muita redundância. Então, eu tendo, inclusive, isso é ruim para mim hoje, porque não é o meu mercado hoje não é exatamente esse. Eu vim desse mercado. Mas eu tenho uma escola, até pelo meu pai também, que aí sim fotografa esse tipo de coisa sempre. Esse é o mercado dele. Ele é um cara do mercado publicitário high. E então eu aprendi. Então eu tenho muita dificuldade ainda em me proteger, que talvez eu não precise. Eu já abandonei muita coisa. Por exemplo, as câmeras pesadas. Aí já vem uma questão de conforto, mas... então eu tendo muito a perguntar isso. Então não, você leva pra casa, descarrega em casa. Não, acho que no nosso tipo de trabalho é mais tranquilo, assim, né? Não é essa pressão, assim, então, claro que a Mas gente não se vai apagar? perder. Não vamos torcer pra não apagar, assim, mas tipo, chego em casa, mas assim, a primeira coisa que eu faço, quando eu chego em casa, não que em casa alguma coisa vai mudar, assim, né? Tipo, já tô em casa, tô na segurança ali, mas eu sempre faço 2 backups, assim, então eu faço no meu HD, subo pra nuvem. Você já viu um HDzinho que Imediatamente. lê o cartão? Já vi. Esse era legal. Já vi. Porque aí você não precisa do computador, só tem um HDzinho, terminou. Muito irado isso mesmo, Porque é aí você verdade. mantém no cartão e mantém no... Seria maravilhoso, assim. Eu vi aquele cara, o Pinhal, falando disso, né? Piel fala disso. O Fala. Pinhel. Legal. Eu acho muito legal, cara. Essas Mas ele pra tecnologias, ele assim. faz sentido pra caramba, porque ele tá viajando, né? Porque aí ele falou, ele Não, tava nem sabia falando que ele dos HDs. Foi até legal, porque eu não sabia sobre isso. Lucas Esses- Pinhel, você vai vir aí, enquanto estiver no Brasil. Legal, a gente ama. Ele é muito bom. Ele tá na nossa listinha. Na Vamos... listinha tá lá, mais um que a gente... Legal. Ele tinha falado de uns HDs novos, que eles não são... Não é um HD rígido, que tem Não, aquela rotação. É um HD... SSD? É um SSD. São tudo, Então agora é, tudo é SSD, muito que ele mais chamava rápido. tipo a cabra, ele só conectava ali e já... Ele já tem a leitura Feito. E é um Mas é HD que uma- você pode derrubar, entre aspas, assim, sabe? legal, Mas mas ele aceita Queda, quedas e impacto. tal, impacto. Legal. E raio-x também, acho que tem alguns problemas com HD, você tá viajando. No caso, É. o Lucas faz uma fotografia também muito específica, então É. ele precisa de redundância também. É bem mais caro, mas vale a pena. Vale Não, pela não, mas segurança, acho que existe né? acho que existe esse não sendo um absurdo, acho que era uma coisa legal de Eu acho ver. muito legal. Assim, hoje, pensando em cenário babusca, são 12 fotógrafos. Mais de 12, às vezes, né? Fotógrafos que verdade, fazem você ali. tem que Então, imagina só, a multiplicar gente isso tem que vezes 12. padronizar isso. Até porque cada uma tem o seu próprio equipamento. E não há um padrão de que todo mundo tem que usar a Canon tal. Ou a Nikon tal. Cada uma tem o seu equipamento. A gente tem ali, claro, algumas regras, assim, tipo, todo Mínimo, mundo né? usa full frame, ninguém usa uma câmera cropada e tal. Até porque a gente trabalha com situações de baixa luz, na casa das clientes, só luz natural. Então, Ambientes menores, às vezes, né? Mais Isso. apertadinho. exatamente. Então a gente tem, claro, ali ajustado com cada uma delas qual equipamento pra usar. Mas assim, imagina só, a gente tem que segmentar que todas comprar vão ter que ter um SSD. 12 laci, tananã, É, de não- 400
$450 cada um. Mas, ó, a gente muito tem, caro. assim, um padrão de backup muito organizado, assim, até para viabilizar todo o restante da entrega, um prazo muito Vocês têm estipulado. um aplicativo, uma rede, uma coisa? Nós temos um imaginei, fluxo um completo, fluxo. que é o que faz a Babusca andar. Claro. A gente usa o Monday, que é um... Ah, sim. Ah, é maravilhoso. Tá. Monday.com, ele é qual ótimo. Qual era um? Eu usava um antigamente, que não é o Monday, é um outro. Eu não De sei. comunicação também. Enfim, o Monday, na verdade, assim, a gente Tipo precisou moldar tudo pra nossa realidade. Então, assim, 1 milhão de quadros lá dentro, né? O fluxo todo os bots desenhado, todos, que foi desenhando com o tempo. Então, hoje em dia, ele funciona muito bem pro que a gente precisa, considerando todas as áreas do processo. Olha que loucura. Cada job da Babusca passa por pelo menos 8 pessoas. Caraca. Caramba. 8 pessoas. Então, assim, tem a pessoa que atende, tem, né, a pessoa que depois que aconteceu a venda, vai cadastrar aquele trabalho, vai colocar para fotógrafo, para editor e tal. Aí tem a fotógrafa que vai executar, tem o editor que vai editar a foto, o editor que vai editar o vídeo, tem a pessoa que vai cuidar da expedição, que vai diagramar o álbum. Então, assim, é muita gente envolvida no processo. Ah, ainda tem os Caramba. álbuns que ela não comentou. que é Ainda outro tem os produto álbuns. muito tem mais bacana. um a gente produto faz, Elas acreditam em fotografia impressa, viu? Nós acreditamos em fotografia. Não, mas vai impressa. voltar total. Ai, né? vai, Já voltou cara. porque as pessoas É. perderam. São 20 anos de fotos perdidas aí na nuvem da Apple e da Samsung Gente, que loucura. e do Ah, Google. Que loucura isso. E ninguém tem álbum de nada, né? Ninguém tem álbum de Agora nada. voltaram a ter um pouco, mas eu acho que No mercado da Nossa, fotografia, uma eu tendência. acho que. No mercado da fotografia. O mercado da fotografia de família, eu acho que consome ainda bastante. consome. Não, eu tô falando, mas no produto geral a impresso, fotografia. Né? Eu acho. Eu sempre vendi, na Babusca a gente sempre vendeu também. E eu vejo a maior parte das nossas alunas também vendendo. Mas eu acho que ele vai e voltar acreditando na importância. pro consumidor final, né? Não porque a gente tá falando de fotógrafos que vendem Isso, sua pro foto. consumo. É, então, os últimos eventos agora, esse ano, eu só vendi O Léo lá tem festa falado com um bastante. álbum. Não, mas eu tô falando, mas você fotografando, eu tô falando o álbum do celular da pessoa. O álbum do Sim, celularzinho também dele. faço. Sim, mas eu acho que esse é um mercado que vai voltar muito agora. Né? É. Porque vocês duas, com certeza, sempre usaram Sim. sempre imprimiram, entregaram impresso de alguma Não, maneira. não, né? eu É. faço para cliente. Eu fiz um agora, Tá, a inclusive. cliente mandar o É, uma- drive dela lá e Álbum você de montar. viagem. Álbum de tal, viagem. É verdade, você viu, você postou isso. Sim, É bem ó, legal, uma amiga que foi cara. pra Nova York, ela pegou as fotos do celular. Foto celular, não era É uma isso. grande ensaio. oportunidade de mercado, né? É, Muitos o fotógrafos Léo que da gostam de Fox tem diagramar e falado. tal. Agora Ah, eu acompanho Saldanha, o né? Léo Saldanha, Gente ele tem boa, falado gente. muito sobre esse mercado. As lojas de impressão, ele tem feito pelo menos uns 2 ou 3. Tá vendo, Léo? Eu te assisto, hein? Quem uns não dois- assiste o Quem não Léo? assiste o Exatamente, Léo, exatamente. é. Não, mas eu tenho assistido agora, esses últimos. Ah, entendi. Ele fala de NFT também, tem falado, bastante. tá eu tô com- lá no grupo dele de NFT. Eu Ele é um também. apoiador também, nosso é. aqui. É. Estou aprendendo massa. sobre NFT com o Léo, Também. que é um mercado novo, né? Mercado novo, cara. Mas olha só, outra parada que eu acho legal até, que eu tô usando, eu pessoalmente tô usando, é fosfato. Eu uso também, Você eu usa? amo. Poderiam também, ó, fosfato. Nota a gente Podiam aqui. patrocinar a gente aqui. Eles Exatamente. são bem gente boa, cara. Sim. E Eles são de Curitiba, né? Eu acho. eu não tenho certeza, mas eles são bem gente boa. É, foi o Léo que falou pra mim na época, aquelas lives que ele fazia na pandemia. Lembro. Ele falou da Fosfato, eu comecei a seguir e realmente o produto deles é incrível. É incrível. E a Foi o que você me logística, o mandou? aplicativo. É. Ah, foi. Porque eu acho que a principal Foi isso. dificuldade do consumidor final é essa questão da logística, né? Então, Sim. tudo que o fotógrafo, quando for prestar o serviço de oferecer álbum de viagem, puder facilitar. Então, cara, sério, eu acho que o que facilita a maior parte das clientes, eu já tive algumas propondo, né? Vem aqui em casa, pega minhas fotos, imprime, organiza pra mim. Porque assim, cara, tipo assim, a gente não tem condições de fazer Aí isso outro hoje. produto, né? É, e é um outro produto, exatamente. Mas tem mercado. Agora, a Fosfato, ela se valeu, assim, muito disso no aplicativo, que é perfeito. Você baixa ali, sobe do seu celular as fotos, recebe na sua casa. É, cara. ou você pode conectar na sua rede social ou eu fazendo propaganda deles. Pode também conectar na sua rede Fosfato, social. muito bom, hein? É, Vocês são bons, hein, Fosfato? é bem legal. E a A impressão em gente tem um papel logo bonitinho, dá Kodak. pra patrocinar aqui. É mesmo. Também acho. É impressão em papel Kodak, não é aquele papel. Com cara de papel fotográfico, né? Cara, não é papel Sim, fotográfico papel mesmo. Fotográfico, não é um papel. Não é papel, Whatever. não é- Não é um papel qualquer. É. Pra falar qualquer outra Não, porque se a pessoa tentar imprimir em casa, falar, vou rodar aqui na minha impressora, a gente não faz o vai Você ser tem celular. que igual. comprar o papel Kodak e tem a impressora que imprima no É, papel Kodak. exato. Dá pra chegar lá, mas é
É. Falar. E eles vendem os álbuns também, é muito legal, É, é colável e tal. Eu já muito recebi bacana. um de colar. Vou trazer pra você ver. Tá. É bem legal, gente. Traz quando patrocinar, você traz. Uma É. outra pergunta aí, como fotógrafa no dia a dia, você tem dica de aplicativo? O que você tem usado? Que você tem... Você falou agora do NFT, você tá no grupo do NFT. Eu não posso que falar você- muito sobre NFT, que eu não entendo tanto ainda. Não, mas o que estou você ali tá como vendo aí curiosa. do mercado? Você é uma empresária Legal. da fotografia. Sim, total. Então, desde o início, né? Desde É. o seu início da carreira profissional, o que você está vendo do mercado? Está indo para onde? O que você tem visto de oportunidade passando embaixo do radar da galera? Ou não tem visto? Acho que é isso aí. Estamos indo todo mundo no mesmo... Não, eu acho que essa oportunidade que a gente falou dos álbuns, ela é uma grande... Eu vejo muito fotógrafo que poderia estar vendendo mais se estivesse abraçando essa demanda do cliente. Cara, é ouvir o cliente, né? Entender quem é o seu cliente, ponto 1. Porque você pode fazer B2B, você pode fazer B2C, né? Você pode ir trabalhar para empresas que precisam. Sim. Hoje em dia a gente É o tem meu esse caso, mercado né? gigantesco, exatamente, seu caso, mas B2B. Então, tipo, todo mundo precisando de mídia, né? Pô... Cara, tem muito mercado para explorar aí. Não é o nosso cliente final esse. A gente já entendeu, não é a empresa. Quando a gente pega trabalho para a empresa, é um outro fluxo, uma outra logística que desestrutura o que a gente já está acostumado a fazer para o consumidor mãe, né? Para cliente, que é a nossa. Mas eu acho que a primeira coisa, assim, que eu poderia dizer, que eu tá passando pro fotógrafo, para mim falta o fotógrafo se olhar e entender para quem ele quer trabalhar e ouvir essa pessoa, assim, é a escuta, assim mesmo, porque a gente ouve as mães, a gente já entendeu que, cara, o vídeo faz muito sentido, e aí pra quem trabalha na fotografia de família e lifestyle, também, né, tendo a mãe como público-alvo, a maternidade como assunto principal, acho que os álbuns e os vídeos, eles são fundamental, assim, quem não tá fazendo, tá deixando passar Deixando dinheiro na uma mesa. grande oportunidade, exatamente. E para quem é fotógrafo lifestyle e não quer se ater somente a esse assunto, existem milhões de oportunidades na mesa, como marcas, né? Como o Instagram, redes sociais e tal. Isso eu acho que se você consegue formatar um produto de forma que fique prático para o seu cliente, você já está à frente de muita gente. Por exemplo, pensando no nosso caso, nas mães, a gente segmentou o Projeto Jornada, que é esse pacote principal nosso de venda hoje, pensando numa praticidade para aquela cliente, porque ela tá grávida. Um contrato e um pagamento só e foi embora. E a Ou, gente... sei lá, dividiu lá no cartão dela Sim. e... Não, a gente tem até uma forma de pagamento recorrente ali, que a pessoa consegue fazer como se fosse Legal. uma assinatura, entendeu? As fotos dela. Isso é maravilhoso. Então, assim, é ouvir o cliente. Eu acho que é isso que falta às vezes, né? facilitar, né? Entender para quem é o seu cliente e ouvir ele. Porque essa é a chave, né? E também parar de... Acho que tem muito fotógrafo brigando aí. Ó, eu quero ser fotógrafo, eu sempre uso aqui, ó, de flor. E do lado tá cheio de gente querendo fazer 3x4. E você vai vender 1 milhão de 3x4 e fotografar 3 flores. Não adianta. Às vezes, né, você tem que também prestar atenção. Não necessariamente o que você quer é o que tá no mercado, né? E aí voltamos àquele ser profissional ou ser um artista, né? Acho que tem uma diferença grande entre fotógrafo e artista que... já é mais muito artesanal difícil. e tal. Artesanal, não, e que é genial quando você vê um artista, Sim, um cara que você olha e fala, total. pô, cara, que isso? E tem muito artista passando fome, né? É bem comum, inclusive. É né? verdade, é verdade. Nesse caso aí, quando você quer ser um fotógrafo de flor, mas na verdade só estão vendendo 3x4, talvez você deva fazer o 3x4 e continuar Sim, fotografando claro, flor. mas Que é o não que te faz ser o seu feliz core pra poder business, a flor, balancear isso, né? Porque eu lembro que É. quando eu comecei, eu fui fazer uma mentoria com um fotógrafo e aí ele perguntou, o que você quer fotografar? E aí eu falei, retrato. Ele falou, retrato não dá dinheiro, naquela época, né? Nossa. Agora a galera... Caraca. tá num outro momento. Aí ele virou e falou assim, não, por que você não começa como fotógrafa de família? E aí eu tinha muita dificuldade de fotografar uma família pela timidez que eu tinha, né? Era uma galera, assim, pra você coordenar a criança, mas a mãe com o pai, a expectativa, e a mãe não se achando bonita. Caraca, era muita gente pra mim ali no início, assim. Então eu falei, pô, eu queria o retrato, porque o retrato é individual, eu vou conseguir focar numa pessoa só. Sim. Era isso também, Sim, sabe? Na teoria é uma relação mais simples. Na Dentro teoria, do né? do que você se vê ali, E do né? que eu gostava, né? Isso. E aí eu comecei fazendo fotografia de família, aí depois de um tempo dei uma desanimada, assim, que eu falei, cara, eu queria muito fazer outra coisa, porque não era isso, entendeu? Sim. E eu tinha muita dificuldade mesmo, real, assim. E aí ele começou, e eu continuava a mentoria com ele falou, Ana, tá ficando ruim, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, tô Não quero desanimada. fazer isso. Aí ele falou, não, então você vai procurar um projeto autoral.
E aí eu falei, beleza. Aí ele, o que você quer fotografar? Eu retrato ele de novo, isso? Tá bom, então vai, faz. Fazer retrato. E aí eu fui fazer, o primeiro ensaio que eu fiz, mostrei pra ele falou, caraca, gostei disso. E aí Legal. eu comecei a entender como é que eu funcionava, né? Então, por isso que a fotografia é tão legal. Eu acho que por isso que eu sou tão tem uma romântica, jornada, né? Tem uma jornada processo. aí. É um processo, Eu tô nisso há 20 anos, mais de 20 anos. Muito e legal, é um processo, né, cara? É você... muito maravilhoso. E nasci nisso e mesmo assim tenho crises e... Outro dia eu tava querendo Quem não desistir. tem, né? Liguei pra Ana e falei, quer Não saber? tem, Você cara. quer fotografar mais não, Ana. Eu tô meio de saco cheio, meio tananã. Aí o cliente te liga, aí você fala, tá bom, vamos lá fazer isso. E aí daqui a pouco eu tava ontem, eu tô há 4 dias aí sem dormir. Cara, que entregando loucura, foto de madrugada e sei lá o quê. No meu caso, existe muito isso, né? Agência de propaganda e tal. Sim. E os caras não querem saber, meu. Tem Tem prazo, criança né? chorando, não tem horário, não tem domingo. Os né? caras estão te ligando e quero, preciso pra amanhã. E aí você tem também, e aí tem que se ver, né? Você tem que aprender a colocar um ponto final. Sim, total. Até tava conversando com a minha esposa sobre isso, minha mulher sobre isso, que tem uma hora que tem que falar, não vai chegar, meu amigo, não vai ter a foto para amanhã, 6 horas da manhã. Não vai ter, porque eu preciso dormir. Entendeu? Você quer atender, né? Você quer que aquele cara volte, você quer que ele te pague mais, você quer que ele te elogie, te apresente para outro cliente. Então você começa a se... Você tem que aprender... Vocês devem viver isso também, né? Tal. E aí tem uma hora que você tem que, botar Sim. Estabelecer os seus limites. Falar, cara, tá, já virei 2 noites aí, funcionou... E você não vai ter a tua foto, meu irmão. Você vai ter amanhã, no final do dia. Acho que a gente aprende com cada Tô comentando aqui, né? depois de tantos anos, eu passei isso esse final de semana. E aí me questionei de novo. Falei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Por que eu não previ isso antes, né? Depois de 20 anos, por que eu ainda não falei? Era tudo não deixei claro qual era a cláusula da parada, pessoal, né? presta atenção nisso. É sempre muito fácil no pedido. O pedido é molezinha, cara. Não vai ter pressão, não tem. Exatamente. De repente, tô falando de um cliente atual, tá aqui. Eu não vou falar o nome de vocês, que são meus amigos. Mas... De repente tinha um evento e era para hoje, era para amanhã, e aí tinham fotos especiais que precisavam já estar prontas, e aí você vai indo. Quando você vê, meu amigo, você tá 4 noites virado, entregando foto, eu e manipulador, e aí eu perco o meu manipulador, porque o cara começa a ficar puto, porque era para ontem, eu disse que não era. Claro. Né? Aí você tem que escolher quem você vai desgastar. É o relacionamento com a caso pessoa que trabalha no com caso você. Eu que me desgastei. Mas aí você ficou no ponto de conflito, tipo assim, pressiono mais meu colaborador ou vou pro meu cliente e falo que eu não vou conseguir, né? Vamos lá, passei mal, fiquei doente, minha imunidade baixou, fiquei puto, fiquei sei lá o quê, mas tudo bem. Recebi bem, são trabalhos que valem a pena, são clientes que valem a pena, já não é o primeiro trabalho e tal. Mas você tem uma hora, eu tive que falar para esse cliente, que é um amigo, que falou, cara, não vai ter, você vai chegar lá. Mas será que não é porque é um amigo? Não, porque os amigos, São sempre os clientes mais difíceis, os amigos. Eu falei, cara, você não vai ter. Você vai chegar lá no teu evento e essas fotos especificamente não vão estar lá, cara. Teve todas as outras que você me pediu até agora, essa você não vai ter. Nesse caso, inclusive, eu acho até que o fato de estar dentro de uma empresa, isso meio que te blinda, né? Total. Dessas coisas, sem dúvida. Pra fotógrafa fica muito mais... Não cai... Dificilmente vai cair pra profissional que clicou, né? Esse tipo de mediação de conflito, se houver. Assim, claro que, graças a Deus, a gente tem um time bem envolvido. Então, quando surge algum problema, todo mundo se coloca ali pra resolver e tal. Pra pensar junto e tal, mas essa parte de entender se o cliente está satisfeito, se para mediar, se houver algum conflito maior, que obviamente, gente, que existe em qualquer negócio. A gente fez mais de 1.900 ensaios até aqui. Assim, tem muita conflitos, muita coisa. E existem pontos enfim, que a gente precisa às vezes mediar e atender melhor o cliente, né, ver uma situação e tal. Ali, Sayuri, maravilhosa, é quem cuida desse ponto. Ela, inclusive, faz o módulo de retenção dentro do curso, porque ela se especializou, assim. Mari Liz, o que acontece, né, gente? Só pra vocês entenderem, como a gente tem o time pra pegar cada pedaço da operação, o que coube pra Mari e pra Liz fazerem? Gerir isso. Então, elas foram realmente se especializar
com cases de outras empresas, com cursos de outros lugares, mentores e tal, para entender agora como gerir isso tudo. Então, a Liz, ela pegou muito essa parte da retenção do cliente, de ouvir, para que no meio desses 1.900 ensaios a gente entendesse como é que tá indo, né? Não perdesse o relacionamento com o cliente final, né? Como que a gente vai monitorar isso. Então, a gente tem várias pesquisas dentro da Babusca que o cliente responde, enfim, que a gente consegue sentir como é que tá realmente pro cliente final, tudo. E ela também pega esse ponto, entendeu? De resolução desse tipo de Eu posso estar muito errada no que eu vou comentar agora, tá? Ai, não. Cuidado, Mas a hein? sensação que eu tenho é que, como quando a gente é fotógrafo e é uma eu presa, né? Uma pessoa só cuidando de uma empresa, mesmo que a pessoa entenda que você é um profissional, que é uma empresa ali, a relação é um pouco diferente quando a pessoa entende que é uma empresa com muitos funcionários, entendeu? Você não Então, tem uma cara, né? Você não tem uma com cara, certeza eu acho que você não tem é quem mais- xingar, né? é. Você vai xingar quem? Você vai falar, pô, eu entendo que você trabalha aí, a culpa não é sua, mas... Não, eu acho que a pessoa entende que tem um fluxo Sim. quando é uma empresa realmente com mais Com outro funcionários. nome, talvez. E já vem, eu acho que todo o processo assim, de cultura, de apresentação da empresa, eu acho que já meio que modela para você chamar aquele tipo de Sim, cliente, por isso que você quer talvez. Mas de Talvez, alguma assim. forma, talvez também aumente o nível de expectativa Sim, do consumidor total. final em relação Total, a isso, né? total. Porque já que não é você sozinha que vai fazer tudo, então eu preciso de tudo extremamente como vocês estão divulgando aí, Sim. né? Agora eu quero ver essa entrega toda. E a gente sente que os nossos clientes têm uma expectativa, assim, Aham. grande em relação, né, quando O contratam. resultado, né? Mas não é aquela coisa, por exemplo, que O acontece processo muito também, comigo. mas o de- resultado. No caso de vocês vendem um pouco do processo também, né? Porque Sim, tem lá sim. um charme todo. Vai chegar uma menina legal, descolada, que vai fazer minhas fotos e elas vão ficar incríveis. Atendimento e muito legal, desde o momento da venda, ninguém É. demorou pra me passar o orçamento, porque esse é o clássico, o fotógrafo demora 3 dias pra passar o Demora. orçamento. E A pra gente entregar... não, tem uma pessoa que trabalha só no atendimento. Então, Aham. assim, vem, responde. É um tarará. estúdiozão mesmo, não é o clássico. Mas não tem aquela coisa de você falar, amanhã eu já vou receber uma prévia, né? Mas, ai, a Porque gente... é o que a gente mais escuta, pelo menos eu, não sei você. sim. Não, eu fotografo e aí, tipo, quando a pessoa tá saindo, ela fala assim, então, quando que você vai me mandar Amanhã. algumas fotinhos? Ô, Aninha, mas a gente também ouve isso, porque você acha que a nossa cliente consegue fazer essa leitura toda que a gente tá fazendo aqui? Não, né, É. gente? O cliente não é fotógrafo. Vocês também Não. escutam isso? Mas isso... Ai, eu tinha uma ilusão de que, Não, que a elas gente entendiam. A gente escuta Não, bastante. Tipo mas assim, acho que então hoje tem que amanhã entregar você amanhã. Hoje em dia acabou Hoje essa em parada. dia, Se a você prévia deixar tem que ser pra rápida, 3 mas não sei se é dias, amanhã, né? Não, Aham. amanhã Mas a rápido, palavra, você tem que rápido. ser rápido. Porque senão isso até Total. pro meu também, tá? Sim, Publicitário imagino. também o cara quer no dia seguinte, quer dar uma olhada, quer entender como foi. Não precisa estar tratado e sei lá o que, já tem essa vantagem também, porque eu entrego o bruto Sim. pro cara analisar, escolher, sei lá o que, e dali vem o meu tratamento. Sim. Mas o cara quer. É. E o bruto não quer o bruto, você tem que dar um tapa, botar dar uma melhorada pro cara. Às vezes você erra, você quer corrigir alguma coisinha, você tá ali Nossa, sim. num processo de velocidade, né? Então, assim, Claro. você tem um ponto acima, um ponto abaixo, errou uma coisa, uma sequência fora de foco que você não quer que o cara veja, então você tem que dar E uma... no teu caso, eu acho que ainda tem um outro agravante, de alguma forma, uma característica, assim, do teu consumidor final, é que ele tem um olhar. Não, ele tem um olhar melhor que o meu. O Exatamente. cara é o diretor de Não arte. é o nosso caso, né, Aninha? É. Porque no nosso caso, mas a foto tá muito fria pro meu gosto. O Não, cliente vai não. falar, tá maravilhoso, ainda vai botar um filtro em cima e vai Aham. postar, entendeu? Porque Ainda é um coloca o filtro, outro né? know-how Eu fiz ali. um trabalho com a 1DS esses dias, porque eu estava me desfazendo das outras câmeras. E aí tirei lá do cofre, limpei e tal, e cliquei, assim que eu mandei, tá sujo. Falei, como tá sujo? Ah, eu vi que tava sujo, mas assim, era uma poeirinha em volta que ia sair no tratamento. Na hora. Primeiro comentário. Falei, pô, sabia. Cara. Eu podia ter mandado pro cara. Até, inclusive, tinha me adiantado sobre isso e não fiz. Ter mandado pro cara limpar antes, mas o cara na hora. Bateu no computador dele e falou, sua câmera tá suja. Cara. Falei, tá suja, mas tem tratamento. Mas, então, assim, é um cara que tá assim... O cara abriu, diferente, espancou né? a imagem ali. e Muito falou, afinado, pô, tá né? sujo na bordinha aí. Caramba. Aquelas fotos bonitas que você mostrou, que tinha uma... Tremidas. Eu amo aquilo, mas Aham. às vezes eu entrego e a cliente fala assim, então veio uma foto errada. Porque você Aí tem eu que falo, conseguir então. conceituar aquilo, né? Aquilo tem que estar dentro de um... Como é que vocês fazem isso? Boa pergunta, Aninha. Cara, a gente trabalha muito esse tipo de foto mais conceitual, assim, que a gente chama de conceitual, né? conceitual É. mesmo.
baixa velocidade, foco invertido. Então, às vezes, tem uma grávida e atrás tem uma planta. Às vezes, foca a planta e deixa a grávida desfocada. Flarzão, Ou uma faz coisa, tudo desfocado. O flare eu até acho que ele já caiu no gosto caiu no comum. gosto comum, É, sim. o borrado e o mas é um desfocado daquele, ainda mesmo. é. Mas assim, às vezes, enfim, a gente faz foto só do reflexo e corta a pessoa, ou corta a cabeça, ou faz outros tipos de coisas que algumas pessoas talvez questionem, mas a gente ama. A gente coloca no nosso portfólio. Então, assim, se em algum momento a pessoa não olhar o portfólio e receber aquilo, vai questionar, mas a gente pode se respaldar de que a gente divulga também esse tipo de foto. Eu tenho clientes, já vou te falar, assim, às vezes eu falo, agora eu vou fazer uma foto tremida, super amarradona assim no meio do ensaio, agora eu vou fazer uma foto tremida, fica aqui. A pessoa, eu não gosto, eu já ouvi isso, eu não gosto desse tipo de foto. Mas uma falou assim, eu não gosto, mas eu sei que você ama, então pode fazer. Aí eu falei, obrigada, porque eu vou fazer mesmo. Eu já ia fazer de qualquer jeito, então. Porque são essas que eu posto. Porque eu amo. Pra mim, assim, significa muito mais Mas de acho um processo que é isso que criativo. ela falou. Ela contextualiza, ela tá lá no Instagram dela, a foto antes. Então, Exatamente. Talvez Isso é seja legal. isso, talvez você precise postar ela. Mas eu ser. acho que é literalmente construir essa narrativa, assim, né? Colocar o seu portfólio ali, tipo, de um jeito que fique também, não fique só esse tipo de foto, senão a pessoa, né, também saber equilibrar ali a mão, porque, de fato, às vezes a foto que vai vender é aquele retrato mais padrãozinho e tal, né? Então, saber construir tudo e tal. Mas, cara, eu amo, gente. Amo esse tipo de fotografia. Está acabando. Estamos ficando sem tempo. Foi muito rápido. Temos um horário curto. Não devo te perguntar tudo, não. Mentira. Não, então vamos rápido. O que vocês não têm de dúvida? Eu respondo rápido na velocidade. A gente vai deixar com gostinho pra você voltar. De repente você volta com as meninas aqui. Isso. Boa, vamos sim. Não sei se as duas vão estar no Rio ao mesmo tempo, mas pelo menos uma delas, pode ser? Pode ser. Claro, com a sua avisar. Em breve, uma delas vai estar por aqui. mais. Foi muito bom. Que bom, então. Obrigada, Obrigado. Gente. Que bom que você Prazerzão. gostou. Eu amei muito, É sério. bom falar, né? A gente gosta também. A gente falou muita besteira. A gente fala muita besteira. Né? Pode falar. Então, os feedbacks. Um papo muito rico aí. Obrigada pela oportunidade. Sigam a gente lá, gente. @meucursobabusca. E a gente tá aí. Vamos pra próxima. Tamo animada. Só uma pergunta pra finalizar. Pronto, Quer deixar uma mensagem pra galera que tá começando na fotografia? O que você indica pra essa galera? Vamos, sim, total. Acho que se você tá começando na fotografia, minha principal dica pra você é pratique. Ande 24 horas com a sua câmera. Não ache que você já vai começar fazendo a foto mais incrível do mundo, porque não é assim. Nenhum dos fotógrafos que a gente vê que tem um olhar muito, muito legal, começaram fazendo essas fotos, assim, dificilmente você vê, né, alguém que já começa, então, é realmente um processo, não desista, fotografe, vai no feeling do que você curte fazer, do que você gosta, porque, sem dúvidas, achar aquilo que inspira a gente como pessoa é um dos principais incrementos ali para nossa fotografia. Então, a minha dica é pratique muito, não desista e siga em frente aí, aprenda a empreender também, porque vai ser bem necessário ao longo do processo. Verdade. Tem uma dica também, se você é um fotógrafo iniciante, Banlec na cabeça. Entra na Banlec, no site da Banlec. Eles te ajudam a vender tua foto. É uma ótima maneira de fazer inversão de risco. Eles trabalham com a menor taxa do mercado. 9%. 9% em cima da tua foto. É um número bem legal, bem cordial, vamos dizer assim, para quem faz todo o trabalho, inclusive de atendimento do cliente. Vocês viram aqui como não é simples atender um cliente, como não é simples. Então, se você está iniciando, precisa focar em aprender, em treinar. A Banlec é uma super ferramenta aí, pode te ajudar muito. Se você também já é um fotógrafo que trabalha, mais uma fonte de renda. É uma plataforma muito legal, a gente apoia de verdade. O Jonatas, além de investidor aqui né, patrocinador, mas nesse caso investidor aqui, porque ele botou dinheiro, a gente tinha 0 seguidores. A gente tinha uma ideia, então a gente considera ele um amigo. Do zero, né? Estávamos conversando com ele ontem. Ele é um cara que curte fotografia, então vai ajudar você, fotógrafo, Banlec na cabeça. É isso. É isso aí. Queria agradecer também aos nossos apoiadores, a revista Portfólio e a Fox, Luiz, com o querido Léo. Beijinho pra você. Tem um áudio seu aqui, eu não ouvi ainda. Obrigada por apoiar a gente sempre, divulgar as matérias. E é isso, galera. Acabou. Eu, Léo, Fox. Falei da Fox. Falou Fox. Falei. Acabou por hoje, infelizmente. É beijo, obrigado. A gente vai ter que convidar a Valéria. Vai ser muito difícil Valéria, convidar a Valéria de novo. Obrigada, gente. Foi um prazerzão. Faltou, vai ter mais. Isso.
Valeu, Um beijo. gente. Comentem Beijo, aí gente. o que vocês acharam, que eu quero comenta, saber. compartilha, curte o canal aí, vai. Sigam Começa a seguir aqui. a gente aqui, cara, que Isso aí. a galera assiste muito e segue pouco. 70% sigam. que assiste, mas não tá inscrito no canal. Ah, gente, tem que Exatamente. se inscrever então agora, olha. Nosso desafio pra você. Se inscreva no canal, comente o que você achou. Isso aí. Falou, galera. Obrigado. Valeu, galera. Valeu.